Seu ex-marido levou tudo no divórcio. Mas a velha pousada que seu pai lhe deixou escondia algo inacreditável. Elisa Monteiro ficou parada na calçada por alguns segundos, olhando para o portão da mansão que durante anos chamou de lar. O motorista da empresa de mudanças fechava o compartimento do caminhão enquanto 2 funcionários carregavam as últimas caixas que pertenciam a ela. Não eram muitas. Algumas roupas, fotografias antigas, objetos pessoais e poucos móveis que o acordo do divórcio havia deixado em seu nome. Todo o resto continuaria ali. A casa, os carros, os investimentos, as contas bancárias e praticamente tudo o que ela e Ricardo haviam construído durante 15 anos de casamento. Ela segurou a alça da bolsa com força enquanto tentava controlar as emoções. Ainda parecia impossível acreditar que tudo havia terminado daquela forma. Quando conheceu Ricardo Albuquerque, ele não era um homem rico. Trabalhava muito, tinha ambição e grandes planos para o futuro. Elisa também trabalhava duro. Juntos abriram negócios, fizeram investimentos e passaram anos construindo patrimônio. Ela acreditava que estavam construindo uma vida em comum. Nunca imaginou que um dia precisaria disputar tudo aquilo nos tribunais. O problema começou muito antes do divórcio. Nos últimos anos, Ricardo mudou. Tornou-se mais frio, distante e cada vez mais interessado em dinheiro. As discussões passaram a ser frequentes. Pequenos problemas se transformavam em grandes brigas. Elisa tentou salvar o casamento várias vezes, mas chegou um momento em que percebeu que estava lutando sozinha. Quando Ricardo pediu o divórcio, ela sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. O processo foi longo, desgastante e muito mais agressivo do que ela imaginava. Ricardo contratou uma equipe de advogados experientes. Durante meses, ela viu documentos sendo apresentados, acordos sendo discutidos e versões dos fatos sendo distorcidas. Algumas decisões judiciais foram especialmente difíceis para ela. Ao final, Ricardo saiu praticamente vencedor. Naquele último dia diante da mansão, Ricardo apareceu na porta principal. Vestia uma camisa social clara e tinha uma expressão tranquila, quase satisfeita. Elisa evitou encará-lo. Ricardo caminhou até o portão. Já está indo? Ela respirou fundo. Você sabe que sim. Espero que consiga reorganizar sua vida. O tom dele parecia educado, mas Elisa conhecia aquele olhar, conhecia aquele jeito de falar. Havia algo de superioridade em cada palavra. Vou conseguir. Ricardo deu de ombros. A vida continua. Ela não respondeu. Durante alguns segundos, os dois ficaram em silêncio. Então Ricardo abriu um pequeno sorriso. Pelo menos você ainda ficou com aquela pousada velha do seu pai. Elisa levantou os olhos. Pelo menos isso. Sinceramente, não sei por que nunca vendeu aquele lugar. Ela também não sabia. A antiga pousada ficava afastada da cidade. Depois da morte de seu pai, ela havia permanecido fechada durante anos. O local exigia reformas caras e parecia não ter utilidade alguma. Ricardo continuou. Talvez alguém compre aquilo para demolir. Elisa apenas entrou no carro. Não tinha forças para continuar aquela conversa. Enquanto o veículo se afastava, ela observou a mansão ficando cada vez menor pelo vidro traseiro. Uma parte importante de sua vida permanecia ali, mas não havia mais nada que pudesse fazer. Naquela noite, Elisa se hospedou em um pequeno apartamento alugado temporariamente. O lugar era simples, muito diferente da casa onde vivera nos últimos anos. Ela colocou algumas roupas no armário e sentou na cama. O silêncio parecia enorme. Pela primeira vez em muito tempo não havia reuniões, advogados, audiências ou discussões. Apenas silêncio. E isso acabou sendo ainda mais difícil. Seu telefone tocou. Era sua amiga Fernanda. Como você está? Elisa demorou alguns segundos para responder. Não sei. Já saiu da casa? Sim. E agora? Agora eu preciso descobrir o que fazer da minha vida. Fernanda ficou em silêncio por um momento. Você tem algum plano? Não. E a pousada? Elisa olhou para o teto. Acho que vou vender. Talvez seja uma boa ideia. Talvez. Depois de desligar, ela ficou pensando nisso. A pousada. Fazia anos que não visitava o local. As lembranças eram antigas. Seu pai costumava levá-la para lá quando era criança. Naquela época,
O lugar recebia turistas de várias regiões. Havia movimento, funcionários e hóspedes chegando todos os dias. Depois, vieram problemas financeiros. Pelo menos era isso que ela acreditava. A pousada foi perdendo clientes aos poucos. Anos mais tarde, acabou fechando. Seu pai faleceu sem dar muitas explicações, e desde então o imóvel permaneceu abandonado. Nos dias seguintes, Elisa começou a organizar sua nova realidade. Cancelou serviços que não poderia mais manter, reviu despesas, conversou com seu contador, analisou suas economias. A situação não era desesperadora, mas estava longe de ser confortável. Ela precisaria tomar decisões rapidamente. Uma semana depois, resolveu viajar até a pousada. Saiu cedo pela manhã. Dirigiu por estradas que não percorria havia muitos anos. Conforme se aproximava da propriedade, uma mistura de nostalgia e tristeza crescia dentro dela. Quando finalmente avistou o velho portão de entrada, ficou alguns segundos observando. A placa ainda estava lá, desgastada pelo tempo. Algumas letras quase haviam desaparecido. Ela estacionou o carro e desceu. O lugar parecia maior do que lembrava. O jardim estava tomado pelo mato. Algumas janelas precisavam de reparos. A pintura estava envelhecida. Mesmo assim, havia algo naquele lugar que continuava transmitindo uma sensação familiar. Elisa caminhou devagar até a entrada principal. Encontrou a chave antiga dentro da bolsa. Girou a fechadura. A porta abriu com dificuldade. O cheiro de madeira antiga tomou conta do ambiente. Ela entrou. Tudo parecia congelado no tempo. Mesas, poltronas, quadros, objetos decorativos. Era como se os anos tivessem parado ali dentro. Elisa caminhou pelos corredores observando cada detalhe. Em vários momentos, lembranças da infância voltavam à sua mente. As férias, as brincadeiras, as histórias contadas por seu pai. Durante horas ela percorreu os cômodos, analisando o estado da construção, tentando imaginar quanto poderia conseguir pela venda. Mas quanto mais observava o local, mais percebia que a tarefa seria complicada. A pousada precisava de muitos reparos. Talvez demorasse meses para encontrar um comprador. Quando chegou ao antigo escritório de seu pai, encontrou a porta fechada. Tentou abrir. Não conseguiu. A fechadura parecia emperrada. Ela franziu a testa. Não lembrava daquela sala estar trancada. Tentou novamente. Nada. Por alguns segundos, ficou observando a maçaneta. Uma sensação estranha surgiu. Talvez fosse apenas curiosidade. Talvez fosse algo mais. Não sabia explicar. A única certeza era que aquela porta escondia algo que ela nunca havia visto. Mas já estava ficando tarde. O sol começava a se pôr. Ela decidiu deixar aquilo para o dia seguinte. Fechou a pousada e caminhou até o carro. Antes de entrar, olhou novamente para o prédio. Naquele momento, Elisa acreditava que estava diante apenas de um imóvel velho que precisava vender para reconstruir a própria vida. Ela não fazia ideia de que atrás daquela porta trancada existiam segredos capazes de mudar completamente tudo o que acreditava saber sobre seu pai, sobre sua família e sobre seu próprio futuro. E enquanto ela deixava a propriedade naquela primeira noite, Ricardo comemorava sua vitória do outro lado da cidade, convencido de que havia tirado tudo dela. Nenhum dos dois imaginava que a história estava apenas começando. Na manhã seguinte, Elisa acordou mais cedo do que costumava. Quase não tinha dormido durante a noite. A imagem da porta trancada no antigo escritório de seu pai continuava voltando à sua cabeça. Ela tentou convencer a si mesma de que aquilo não tinha importância, que provavelmente encontraria apenas móveis velhos, papéis sem utilidade ou objetos esquecidos pelo tempo. Mesmo assim, sentia uma curiosidade difícil de ignorar. Depois de tomar café rapidamente, entrou no carro e seguiu novamente para a pousada. O caminho parecia mais curto naquele dia, talvez porque sua mente estivesse ocupada demais imaginando o que encontraria. Quando chegou, estacionou diante da entrada principal e caminhou direto para dentro do prédio. O silêncio do lugar continuava impressionante. Seus passos ecoavam pelos corredores vazios enquanto ela seguia até a porta do escritório. A fechadura permanecia exatamente como no dia anterior. Elisa tentou girar a maçaneta mais uma vez, mas nada aconteceu. Ela então resolveu procurar ferramentas no depósito da pousada. Depois de alguns minutos, encontrou uma caixa antiga com martelo
chaves e outros objetos esquecidos. Voltou ao corredor e começou a trabalhar na fechadura. Levou quase meia hora até conseguir forçar o mecanismo. Quando finalmente ouviu um estalo, sentiu o coração acelerar. Empurrou a porta devagar. Uma camada de poeira cobria praticamente tudo. A luz que entrava pela janela iluminava partículas suspensas no ar. Elisa deu alguns passos para dentro e observou o ambiente. O escritório era maior do que imaginava. Havia uma mesa de madeira escura, estantes cheias de pastas, armários fechados e várias caixas empilhadas em um canto. Parecia que ninguém havia entrado ali desde a morte de seu pai. Ela caminhou até a mesa e passou os dedos sobre a superfície coberta de poeira. Por um instante, sentiu uma pontada de saudade. Seu pai costumava passar horas naquele lugar, quando ela era criança. Na época, ela acreditava que ele apenas cuidava da administração da pousada. Nunca se interessou muito pelos negócios. Agora começava a perceber que talvez não soubesse quase nada sobre aquela parte da vida dele. Elisa abriu a primeira gaveta da mesa. Encontrou cadernos, agendas antigas e algumas fotografias. Nada parecia muito importante. Na segunda gaveta havia cartas organizadas em ordem cronológica. Ela pegou uma delas e observou a assinatura. Era de um fornecedor da pousada, datada de muitos anos atrás. Guardou novamente no lugar. Em seguida, abriu a terceira gaveta. Dessa vez, encontrou algo diferente. Havia uma pasta identificada com seu próprio nome. Elisa ficou imóvel por alguns segundos. Aquilo chamou sua atenção imediatamente. Sentou-se na cadeira e abriu a pasta com cuidado. Dentro havia documentos pessoais, certidões antigas, cópias de registros e várias anotações feitas por seu pai. Algumas páginas continham observações escritas à mão. Ela começou a ler. No início, os textos pareciam apenas registros familiares. Datas importantes, despesas relacionadas à sua educação e informações que qualquer pai poderia guardar. Porém, conforme avançava, começou a notar referências estranhas. Algumas anotações mencionavam contratos, propriedades e investimentos usando códigos que ela não entendia. Elisa franziu a testa. Aquilo parecia muito diferente da realidade financeira que sempre conheceu. Seu pai nunca viveu como um homem rico. Sempre foi discreto, dirigia carros simples e evitava ostentar qualquer coisa. Mesmo quando a pousada ainda funcionava bem, levava uma vida bastante comum. Então por que aqueles registros pareciam falar de valores tão altos? Ela continuou lendo. Quanto mais avançava, mais perguntas surgiam. Em determinado momento encontrou um envelope lacrado com seu nome escrito na frente. As mãos ficaram levemente trêmulas. O papel parecia antigo. Elisa abriu devagar. Dentro havia uma carta escrita pelo pai. A data mostrava que ela havia sido redigida poucos meses antes de sua morte. Elisa respirou fundo e começou a ler. Nas primeiras linhas, seu pai explicava que talvez ela encontrasse aquela carta apenas muitos anos depois. Dizia também que algumas verdades precisavam permanecer escondidas até que chegasse o momento certo. Elisa sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Continuou lendo cada palavra com atenção. A carta não revelava exatamente quais eram aquelas verdades, mas mencionava a existência de documentos espalhados pelo escritório que deveriam ser analisados em conjunto. O pai pedia que ela não tirasse conclusões precipitadas e insistia para que examinasse todos os arquivos antes de tomar qualquer decisão sobre a pousada. Elisa apoiou a carta sobre a mesa e ficou alguns segundos olhando para o vazio. Aquilo começava a parecer muito mais sério do que imaginava. Ela decidiu continuar a busca. Durante horas abriu caixas, pastas e gavetas. Em uma estante, encontrou dezenas de cadernos organizados por ano. Muitos continham registros financeiros detalhados. Em outro armário descobriu mapas, escrituras e documentos empresariais. Algumas propriedades descritas nos papéis nem sequer eram mencionadas nas lembranças que tinha do pai. Conforme a pilha de documentos analisados crescia, Elisa percebia um padrão. O nome de seu pai aparecia ligado a diversas atividades que jamais haviam sido comentadas dentro da família. Havia contratos agrícolas, participações societárias e registros de negociações realizadas em diferentes regiões do país. Nada daquilo fazia sentido para ela. Se seu pai possuía tantos negócios,
Por que sempre aparentou viver de forma tão simples? A pergunta ficou martelando em sua cabeça durante toda a tarde. Quando o relógio marcou quase 5 horas, ela encontrou uma caixa metálica escondida atrás de várias pastas. A caixa estava trancada. Depois de procurar um pouco, encontrou uma pequena chave presa na parte inferior da mesa. O encaixe funcionou perfeitamente. Elisa abriu a tampa devagar. Dentro havia vários envelopes numerados e um caderno de capa preta. Ela pegou o caderno primeiro. Logo nas primeiras páginas, encontrou uma espécie de diário pessoal. Seu pai descrevia reuniões, decisões financeiras e estratégias para proteger determinados bens. Alguns trechos chamavam muito a atenção. Em várias ocasiões, ele mencionava preocupações com pessoas que poderiam tentar se aproveitar de sua família no futuro. Também falava sobre mecanismos legais criados para impedir que terceiros tivessem acesso ao patrimônio acumulado ao longo da vida. Elisa sentiu o coração bater mais forte. Patrimônio acumulado. Aquela expressão aparecia repetidas vezes. Então abriu um dos envelopes numerados. Dentro havia extratos, contratos de compra de terras e comprovantes de investimentos. Os números eram tão altos que ela precisou conferir mais de uma vez para ter certeza de que estava lendo corretamente. Aquilo parecia impossível. Ela pegou outro envelope, depois outro e mais outro. Em todos havia registros semelhantes: terras, empresas, aplicações financeiras e negócios espalhados por diferentes setores. Elisa levantou da cadeira e começou a andar pelo escritório. Sua cabeça estava girando. Durante anos acreditou que o pai tinha enfrentado dificuldades financeiras. Sempre associou o fechamento da pousada a problemas econômicos. Mas aqueles documentos contavam uma história completamente diferente. Quando voltou para a mesa, percebeu que ainda havia muito material para analisar. O sol já começava a desaparecer atrás das árvores quando ela encontrou uma nova carta escrita pelo pai. Dessa vez, o conteúdo era mais direto. Ele explicava que muitas das decisões tomadas durante sua vida tinham um único objetivo: proteger Elisa. Também afirmava que a pousada nunca foi apenas uma pousada. Aquela frase chamou sua atenção imediatamente. Elisa releu várias vezes. O que exatamente aquilo significava? Antes que pudesse encontrar uma resposta, percebeu que estava ficando escuro. Apesar da curiosidade enorme, sabia que precisaria voltar no dia seguinte. Organizou cuidadosamente tudo o que havia separado. Guardou as cartas em uma pasta e fechou o escritório. Quando saiu da pousada, o céu já estava coberto pelas primeiras estrelas. Ela entrou no carro, mas não ligou o motor imediatamente. Ficou sentada em silêncio, olhando para o prédio antigo diante dela. Na véspera, aquele lugar parecia apenas uma construção abandonada que precisava ser vendida. Agora era diferente. Algo muito importante estava escondido ali. Algo que seu pai passou anos protegendo. E pela primeira vez desde o divórcio, Elisa sentiu que talvez sua vida estivesse prestes a mudar de uma forma que ela ainda não conseguia imaginar. Na manhã seguinte, Elisa voltou para a pousada ainda mais cedo. Durante a noite inteira, quase não conseguiu descansar. Toda vez que fechava os olhos, lembrava dos documentos espalhados sobre a mesa do antigo escritório de seu pai. Os números que havia visto pareciam irreais. Ela passou anos acreditando que conhecia a história da própria família, mas agora começava a perceber que talvez tivesse vivido cercada por segredos muito maiores do que imaginava. Assim que chegou ao local, abriu a porta principal e caminhou diretamente para o escritório. Nem sequer parou para observar o restante da pousada. Sua atenção estava completamente voltada para os arquivos que havia encontrado. Quando entrou na sala, sentiu novamente aquela mistura de curiosidade e ansiedade. Sentou-se diante da mesa e começou exatamente de onde havia parado. Os envelopes continuavam organizados na mesma ordem. Ela pegou o próximo e abriu cuidadosamente. Dentro havia documentos relacionados a uma fazenda localizada em outra região do estado. A propriedade possuía milhares de hectares e estava registrada por meio de uma estrutura empresarial que ela nunca tinha ouvido mencionar. Elisa leu cada página devagar. Quanto mais avançava, mais percebia que aquilo não era um caso isolado. Nos envelopes seguintes, encontrou registros de outras áreas rurais, algumas voltadas para a agricultura, outras para a criação de gado e até projetos de produção de energia.
Tudo parecia cuidadosamente organizado. Seu pai havia documentado cada detalhe. Nenhum papel estava fora do lugar. Nenhuma informação parecia incompleta. Era como se ele soubesse que um dia alguém precisaria compreender tudo aquilo sozinho. Elisa pegou o caderno de capa preta novamente e começou a ler as páginas seguintes. Em vários trechos, seu pai descrevia decisões tomadas ao longo de décadas. Ele explicava como comprou algumas terras quando ainda eram consideradas sem valor e como, anos depois, elas se transformaram em áreas extremamente lucrativas. Também mencionava investimentos realizados através de empresas parceiras e negócios feitos com pessoas de confiança. Em determinado momento, Elisa encontrou uma anotação que fez seu coração acelerar. Seu pai havia escrito que a maior parte de seu patrimônio não aparecia diretamente em seu nome. Ele utilizava mecanismos legais para evitar disputas futuras e para garantir que apenas a pessoa certa pudesse assumir o controle de tudo. Elisa releu aquela frase várias vezes. A pessoa certa. Quem seria essa pessoa? Ela continuou folheando o caderno até encontrar a resposta. Em uma página marcada com uma fita vermelha, havia um texto mais longo. Seu pai explicava que, desde o nascimento dela, tomou a decisão de preparar uma estrutura de proteção para o futuro. Dizia que o dinheiro costuma atrair pessoas movidas pela ambição e que, por essa razão, preferiu manter sua verdadeira situação financeira escondida até mesmo dos conhecidos mais próximos. Elisa sentiu um nó na garganta. Durante anos acreditou que o pai havia enfrentado dificuldades financeiras, quando na verdade ele estava escondendo uma fortuna. Ela abriu outro envelope. Dessa vez encontrou documentos bancários. Os valores eram enormes. Havia aplicações financeiras distribuídas em diferentes instituições, investimentos de longo prazo e participações em fundos que continuavam gerando lucros. Elisa precisou parar por alguns minutos. Aquilo era muito mais do que imaginava. Muito mais. Enquanto tentava organizar os pensamentos, percebeu uma pequena anotação escrita à mão em um dos documentos. Havia um número de telefone e o nome de um advogado chamado Augusto Tavares. O nome não lhe era familiar. Mesmo assim, decidiu ligar. Após algumas tentativas, conseguiu falar com ele. Quando mencionou o nome de seu pai, houve um breve silêncio do outro lado da linha. Em seguida, o homem perguntou se poderia encontrá-la pessoalmente. Elisa concordou. Algumas horas depois, Augusto chegou à pousada. Era um senhor de cabelos grisalhos, expressão séria e aparência discreta. Assim que entrou no escritório, observou os documentos espalhados sobre a mesa e pareceu compreender imediatamente o que estava acontecendo. Elisa o convidou para sentar. Augusto respirou fundo antes de falar. Explicou que trabalhou com seu pai durante muitos anos. Disse também que havia recebido instruções específicas para ajudá-la caso um dia ela encontrasse aqueles arquivos. Elisa ouviu tudo com atenção. Então fez a pergunta que não saía de sua cabeça. Queria saber se aqueles documentos eram reais. Augusto confirmou sem hesitar. Cada propriedade, cada investimento e cada empresa mencionada nos registros existiam de fato. O advogado explicou que o patrimônio acumulado por seu pai era resultado de décadas de planejamento. Ele investiu em setores diferentes, comprou ativos em momentos estratégicos e reinvestiu os lucros continuamente. Elisa ficou em silêncio. Ainda era difícil acreditar. Augusto então abriu uma pasta que havia levado consigo. Dentro estavam cópias de contratos e registros complementares. À medida que analisavam o material juntos, a dimensão da fortuna se tornava cada vez mais clara. Havia milhares de hectares de terras produtivas, participações importantes em empresas privadas, investimentos nacionais e internacionais, direitos sobre empreendimentos que continuavam gerando renda todos os meses. Em determinado momento, Elisa apoiou as mãos sobre a mesa e respirou profundamente. Tudo aquilo parecia impossível. Ela havia passado as últimas semanas preocupada com contas, despesas e a necessidade de vender a pousada para recomeçar. Agora descobria que sua realidade era completamente diferente. Mas uma pergunta continuava sem resposta. Por que seu pai havia ligado tudo aquilo justamente à pousada? Augusto sorriu levemente ao ouvir a dúvida.
Então explicou que a pousada era a peça central de toda a estrutura criada por seu pai. Legalmente, diversos mecanismos estavam vinculados à propriedade. Algumas empresas possuíam cláusulas específicas relacionadas ao imóvel. Certos investimentos só poderiam ser acessados por quem comprovasse a posse legítima da pousada. Havia até fundos que dependiam diretamente daquela ligação jurídica. Elisa ouviu tudo com atenção crescente. Seu pai havia criado uma espécie de sistema de proteção extremamente elaborado. Caso alguém tentasse tomar parte do patrimônio sem possuir a pousada, encontraria barreiras praticamente impossíveis de superar. Augusto então revelou outro detalhe importante. Anos antes de morrer, seu pai demonstrou preocupação com a possibilidade de Elisa se envolver com pessoas interessadas apenas em dinheiro. Por isso decidiu construir um modelo sucessório extremamente rígido. O objetivo era garantir que a herança permanecesse exclusivamente sob seu controle. Elisa sentiu um arrepio. Sem perceber, lembrou imediatamente de Ricardo. Durante anos ela acreditou que o ex-marido compartilhava seus sonhos, seus projetos e seus valores. Agora começava a enxergar o passado sob uma nova perspectiva. Augusto continuou explicando os detalhes legais enquanto ela tentava absorver tudo. Ao final da reunião, deixou vários documentos adicionais para análise e prometeu retornar nos dias seguintes. Quando o advogado foi embora, Elisa permaneceu sozinha no escritório por muito tempo. O sol já começava a cair quando voltou a examinar os arquivos. Em uma das últimas caixas que ainda não havia aberto, encontrou mais um conjunto de cartas. Entre elas existia uma escrita especialmente para ela. O papel estava amarelado pelo tempo. A letra era inconfundível. Com cuidado, Elisa começou a ler. Seu pai explicava que não queria que ela crescesse acreditando que o dinheiro era a coisa mais importante da vida. Por isso, escolheu manter sua verdadeira condição financeira em segredo. Dizia que preferia vê-la construir seu próprio caminho, aprender a trabalhar e formar seu caráter sem depender de riqueza. No final da carta, havia uma frase que a emocionou profundamente. Ele escreveu que um dia ela entenderia que algumas proteções parecem exageradas quando são criadas, mas fazem todo sentido quando finalmente são necessárias. Elisa sentiu os olhos ficarem marejados. Fechou a carta devagar e permaneceu olhando pela janela durante vários minutos. O céu estava ficando alaranjado e uma brisa suave entrava pela sala. Pela primeira vez desde o divórcio, ela não pensava na mansão perdida, nos carros ou nas contas bancárias que ficaram com Ricardo. Tudo aquilo parecia pequeno diante da verdade que acabara de descobrir. Seu pai não havia deixado apenas uma herança. Havia deixado um plano inteiro preparado para protegê-la. E naquele instante, sem que ela soubesse, outra pessoa também estava prestes a descobrir a existência daquela fortuna. Alguém que acreditava ter vencido definitivamente a batalha do divórcio e que logo perceberia que a maior vitória de sua vida estava prestes a escapar de suas mãos. Ricardo Albuquerque estava sentado em sua sala, no andar mais alto do prédio onde funcionava uma de suas empresas, quando recebeu uma ligação que mudou completamente seu humor. Até aquele momento, ele acreditava que sua vida finalmente havia voltado aos trilhos. O divórcio tinha terminado exatamente como desejava. Continuava morando na mansão, dirigindo os melhores carros e mantendo o padrão de vida que tanto valorizava. Durante semanas, sentiu uma espécie de satisfação silenciosa ao imaginar Elisa tentando reorganizar a própria vida depois de sair praticamente sem nada do casamento. Para ele, a história havia acabado. Elisa tinha perdido. Ele tinha vencido. Pelo menos era isso que acreditava. Quando o telefone tocou naquela tarde, Ricardo atendeu sem dar muita atenção. Do outro lado da linha estava Marcelo, um antigo conhecido que trabalhava no setor imobiliário e costumava ter acesso a informações sobre propriedades, empresas e investimentos de pessoas influentes. Depois de uma breve conversa, Marcelo mencionou casualmente que ouvira rumores sobre a antiga pousada herdada por Elisa. Ricardo sorriu com desprezo. Ainda considerava aquele imóvel um peso morto. Mas então, Marcelo acrescentou algo que fez o sorriso desaparecer. Segundo informações que haviam começado a circular discretamente entre alguns profissionais do mercado, a pousada poderia estar ligada a um patrimônio muito maior do que qualquer pessoa imaginava. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. Achou que fosse algum mal-entendido.
Perguntou de onde vinham aquelas informações. Marcelo respondeu que não tinha certeza, mas havia ouvido comentários sobre registros empresariais, propriedades rurais e investimentos relacionados ao imóvel. Assim que desligou, Ricardo permaneceu imóvel diante da mesa. A princípio tentou ignorar aquilo. Parecia absurdo. Durante anos conheceu o sogro. Nunca o viu agir como um homem extremamente rico. Nunca ouviu falar de grandes propriedades ou fortunas escondidas. Mesmo assim, algo o incomodou. Talvez porque conhecesse bem a capacidade de algumas pessoas esconderem patrimônio. Talvez porque sua própria ambição o impedisse de ignorar qualquer possibilidade de dinheiro. Naquela mesma noite, decidiu investigar. Ligou para um advogado de confiança chamado Sérgio Farias. Os dois já haviam trabalhado juntos em situações delicadas durante o processo de divórcio. Sérgio era conhecido por encontrar brechas jurídicas onde ninguém mais conseguia enxergar. Ricardo marcou uma reunião para a manhã seguinte. Quando se encontraram, contou tudo o que havia ouvido. O advogado escutou atentamente. Em seguida, sugeriu uma investigação preliminar. Ricardo concordou imediatamente. Nos dias seguintes, Sérgio e sua equipe começaram a levantar informações. O resultado chegou muito mais rápido do que imaginavam. Alguns registros públicos confirmavam a existência de empresas associadas ao falecido pai de Elisa. Outras consultas indicavam participação indireta em propriedades de grande valor. Quanto mais avançavam, mais impressionantes eram as descobertas. Quando Sérgio apresentou os primeiros relatórios, Ricardo sentiu uma mistura de choque e revolta. Aquilo era real. Não se tratava de boatos. Havia uma fortuna enorme por trás da antiga pousada. Uma fortuna muito maior do que tudo o que ele havia recebido no divórcio. Durante vários minutos, ele caminhou de um lado para o outro dentro do escritório sem conseguir controlar a irritação. Na sua cabeça, aquilo era inaceitável. Enquanto comemorava sua suposta vitória, Elisa havia se tornado dona de um patrimônio gigantesco. E o pior de tudo era que ele tinha desprezado justamente o bem que agora se mostrava o mais valioso de todos. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Ficou revendo mentalmente cada etapa da separação. Lembrou-se de quando seus advogados analisaram a lista de bens. Lembrou-se da pousada abandonada. Lembrou-se de ter dito que aquele imóvel não merecia atenção. Quanto mais pensava, mais sentia raiva de si mesmo. Mas logo a frustração se transformou em outra coisa. Ganância. Se aquela fortuna existia, ele queria uma parte dela. Não importava como. No dia seguinte, convocou uma nova reunião com Sérgio e outros especialistas jurídicos. Sentados ao redor de uma grande mesa, começaram a discutir possibilidades. Ricardo queria saber se existia alguma forma de contestar a herança, alguma brecha, algum argumento, alguma oportunidade de entrar na disputa. Sérgio analisou vários documentos antes de responder. Explicou que a situação seria difícil, mas não impossível. Segundo ele, havia caminhos que poderiam ser explorados judicialmente. Talvez fosse possível questionar a estrutura sucessória criada pelo pai de Elisa. Talvez existissem falhas nos registros. Talvez fosse possível alegar que parte do patrimônio deveria integrar os bens discutidos durante o divórcio. Ricardo se agarrou imediatamente àquelas possibilidades. Não importava o tamanho da dificuldade. Queria tentar. Alguns dias depois, a primeira notificação judicial chegou até Elisa. Ela estava sentada no escritório da pousada analisando documentos quando recebeu a visita de um oficial de justiça. Ao abrir o envelope, sentiu o estômago apertar. Ricardo havia iniciado uma nova ação. O processo questionava aspectos da herança recém-descoberta e pedia acesso a uma série de informações patrimoniais. Elisa leu cada página com atenção crescente. A sensação de tranquilidade que começava a surgir nos últimos dias desapareceu rapidamente. Aquela era apenas a primeira investida. Ela sabia disso. Assim que o oficial foi embora, ligou para Augusto Tavares. O advogado chegou à pousada naquela mesma tarde. Depois de analisar os documentos, manteve a calma. Explicou que a ação era agressiva, mas não necessariamente forte. Segundo ele, o pai de Elisa havia construído uma estrutura jurídica extremamente sólida. Ainda assim, alertou que a batalha poderia se tornar longa e desgastante.
Elisa ouviu tudo em silêncio. A última coisa que desejava naquele momento era voltar a enfrentar disputas judiciais. Mas entendia que não teria escolha. Enquanto isso, Ricardo intensificava seus movimentos. Contratou investigadores particulares para analisar a vida do falecido sogro. Mandou levantar registros antigos, contratos esquecidos e documentos empresariais de décadas passadas. Queria encontrar qualquer elemento capaz de enfraquecer a posição de Elisa. Algumas semanas depois, entrou com uma segunda ação. Dessa vez alegava que parte do patrimônio poderia ter sido ocultada durante o casamento. A estratégia era criar dúvidas suficientes para atrasar o reconhecimento definitivo da herança. Elisa recebeu a notícia com indignação. Parecia que Ricardo não aceitava a ideia de vê-la seguir em frente. Tudo indicava que ele estava disposto a gastar tempo, dinheiro e energia apenas para tentar colocar as mãos em algo que não lhe pertencia. Conforme os processos avançavam, a imprensa local começou a demonstrar interesse pelo caso. Alguns veículos publicaram matérias sobre a fortuna escondida descoberta dentro de uma antiga pousada. Outros passaram a acompanhar a disputa judicial. O nome de Elisa começou a aparecer com frequência em reportagens e redes sociais. Ela odiava aquela exposição. Sempre teve uma vida reservada. Agora se via no centro de uma história que despertava curiosidade por toda parte. Ricardo, por outro lado, parecia confortável com a atenção. Em algumas ocasiões, chegou a conceder entrevistas insinuando que existiam dúvidas sobre a legitimidade da herança. As declarações irritaram profundamente Elisa, mas Augusto recomendou cautela. Disse que responder publicamente poderia apenas alimentar ainda mais a situação. Então ela decidiu manter o foco nos fatos e nos documentos. E os documentos continuavam jogando a seu favor. Cada nova análise realizada pelos tribunais confirmava a consistência do planejamento deixado por seu pai. As propriedades estavam corretamente registradas. Os investimentos seguiam as cláusulas estabelecidas. As empresas possuíam estruturas compatíveis com tudo o que havia sido apresentado. Ainda assim, Ricardo não desistia. Em vez disso, parecia cada vez mais obcecado. Em certos momentos, passava horas discutindo estratégias com seus advogados. Em outros, ficava sozinho no escritório, observando relatórios financeiros e imaginando o patrimônio que poderia ter sido seu. Aquela obsessão começou a afetar seus negócios. Funcionários perceberam mudanças de comportamento. Parceiros notaram sua impaciência crescente. Mas nada disso parecia importar para ele. Sua atenção estava completamente voltada para Elisa e para a fortuna que agora ela controlava. Enquanto isso, Elisa continuava trabalhando diariamente na pousada e analisando os inúmeros documentos deixados pelo pai. Ela ainda não sabia, mas muito em breve surgiria em sua vida uma pessoa capaz de ajudá-la a enfrentar não apenas os problemas relacionados à herança, mas também as feridas emocionais deixadas pelo passado. Porém, antes que isso acontecesse, a guerra iniciada por Ricardo estava apenas começando, e ele ainda preparava movimentos que tornariam aquele conflito muito mais difícil do que Elisa poderia imaginar. Os dias seguintes foram intensos para Elisa. Enquanto os advogados cuidavam das ações movidas por Ricardo, ela passava boa parte do tempo tentando entender o que fazer com a antiga pousada. A cada nova visita ao prédio, ficava mais evidente que o local precisava de muito mais do que uma simples reforma. Havia infiltrações em algumas paredes, parte da estrutura do telhado precisava de reparos, várias instalações elétricas estavam ultrapassadas e muitos ambientes exigiam uma renovação completa. Mesmo possuindo agora acesso a uma fortuna que ainda estava sendo oficialmente reconhecida pelos tribunais, Elisa queria agir com responsabilidade. Não pretendia sair gastando dinheiro sem planejamento. Por isso decidiu procurar um profissional experiente que pudesse avaliar o estado real da construção e apresentar um diagnóstico honesto. Foi assim que o nome de Daniel Mendes surgiu pela primeira vez. Um empresário da região recomendou seus serviços durante uma conversa casual. Segundo ele, Daniel era um dos engenheiros mais respeitados da área. Tinha fama de ser extremamente competente, direto e principalmente sincero. Não costumava inventar problemas para aumentar orçamentos, nem fazia promessas impossíveis. Elisa gostou do que ouviu e resolveu entrar em contato. A visita foi marcada para a semana seguinte. Na manhã combinada, Elisa chegou cedo à pousada. O céu estava limpo
e uma leve brisa atravessava o jardim abandonado. Pouco depois das 9 horas, uma caminhonete simples estacionou diante da entrada principal. Quando Daniel desceu, a primeira impressão de Elisa foi diferente do que esperava. Aos 42 anos, ele tinha uma aparência tranquila. Vestia roupas simples, carregava uma pasta de documentos e cumprimentou Elisa com um sorriso educado. Não havia qualquer sinal de arrogância ou formalidade exagerada. Apenas uma postura serena que transmitia confiança. Depois das apresentações, os dois começaram a percorrer a propriedade. Daniel observava cada detalhe com atenção. Fazia anotações constantes, tirava fotografias e verificava estruturas que Elisa jamais teria percebido sozinha. Durante horas, caminharam por corredores, quartos, depósitos e áreas externas. Em vários momentos, Daniel explicava de forma simples o que estava vendo. Quando encontrava um problema, mostrava exatamente onde ele estava e quais seriam as possíveis soluções. Elisa gostou da clareza com que ele falava. Diferente de muitos profissionais com quem havia lidado ao longo da vida, Daniel parecia genuinamente interessado em ajudá-la a compreender a situação. Ao chegarem à varanda dos fundos, fizeram uma pausa. Dali era possível enxergar boa parte da propriedade. O mato havia crescido em diversas áreas, mas a paisagem continuava bonita. Daniel ficou alguns segundos observando o lugar antes de falar. Disse que a pousada tinha problemas, mas também possuía enorme potencial. Segundo ele, a localização era excelente. A estrutura principal permanecia sólida e muitas das características originais poderiam ser preservadas. Elisa ouviu com atenção. Durante semanas, quase todas as pessoas que visitaram o local falaram apenas sobre dificuldades, custos e obstáculos. Daniel foi o primeiro a destacar as qualidades. Aquilo chamou sua atenção. A conversa continuou enquanto caminhavam novamente pelo interior do prédio. Em determinado momento, Daniel perguntou há quanto tempo a pousada estava fechada. Elisa explicou parte da história do lugar e mencionou a morte do pai. Também comentou, sem entrar em muitos detalhes, sobre o divórcio recente. Daniel escutou sem fazer perguntas invasivas. Apenas demonstrou respeito pela situação. Essa atitude agradou Elisa. Nos últimos meses, ela havia se acostumado a lidar com pessoas curiosas demais, especialmente depois que a descoberta da herança começou a se tornar conhecida. Daniel parecia diferente. Ao final da visita, os dois sentaram em uma das antigas salas de convivência da pousada para analisar as anotações feitas ao longo do dia. Daniel abriu sua pasta e começou a explicar os pontos principais. O relatório preliminar mostrava que a recuperação do imóvel exigiria investimento e planejamento, mas estava longe de ser impossível. Na verdade, ele acreditava que o projeto poderia dar excelentes resultados. Elisa sentiu algo que não experimentava havia muito tempo: esperança. Depois de tantos problemas, finalmente alguém lhe apresentava uma possibilidade concreta de reconstrução. Antes de ir embora, Daniel deixou seu telefone e disse que estaria disponível para esclarecer qualquer dúvida. Elisa agradeceu e observou enquanto ele caminhava até a caminhonete. Havia algo naquele homem que transmitia segurança. Não era apenas conhecimento técnico, era uma forma simples de enxergar os problemas e buscar soluções. Nos dias seguintes, eles passaram a conversar com frequência. Inicialmente, os contatos aconteciam apenas por questões relacionadas à pousada. Daniel enviava informações sobre materiais, cronogramas e custos. Elisa analisava tudo cuidadosamente. Aos poucos, porém, as conversas começaram a se estender além do trabalho. Em algumas ocasiões, falavam sobre a região, sobre suas experiências de vida e até sobre assuntos cotidianos sem qualquer relação com a obra. Daniel contava histórias divertidas de projetos antigos. Elisa falava sobre sua infância na pousada. Sem perceber, os dois começaram a desenvolver uma amizade sincera. Enquanto isso, as disputas judiciais com Ricardo continuavam. Novas notificações chegavam regularmente. Algumas traziam acusações absurdas. Outras tentavam criar dúvidas sobre documentos já analisados diversas vezes. Cada nova ação gerava estresse. Mas algo estava mudando dentro de Elisa. Diferente do período logo após o divórcio, ela não se sentia mais completamente sozinha. Sempre que surgia um dia particularmente difícil, acabava encontrando Daniel na pousada para discutir algum aspecto da reforma.
E sem que isso fosse planejado, as conversas acabavam ajudando muito mais do que qualquer aconselhamento formal. Certa tarde, após uma audiência especialmente desgastante, Elisa chegou ao local visivelmente abatida. Daniel percebeu imediatamente. Em vez de fazer perguntas, convidou-a para caminhar pela propriedade. Durante quase 1 hora, percorreram áreas externas enquanto ele falava sobre as mudanças que imaginava para o projeto. Aos poucos, Elisa foi relaxando. Quando percebeu, já estava sorrindo novamente. Aquela capacidade de mudar o ambiente sem esforço parecia natural nele. Com o passar das semanas, os trabalhos preparatórios começaram. Equipes de avaliação técnica visitaram a pousada. Levantamentos estruturais foram realizados. Projetos arquitetônicos começaram a ganhar forma. Daniel coordenava tudo com calma e organização. Elisa acompanhava cada etapa. Em muitos momentos, sentia que estava ajudando a devolver vida não apenas ao prédio, mas também a si mesma. Certo dia, enquanto analisavam plantas da reforma no antigo escritório de seu pai, Daniel observou algumas fotografias antigas espalhadas sobre a mesa. Entre elas havia imagens da pousada em seus tempos de maior movimento. Ele passou alguns minutos observando as fotos e então comentou que conseguia imaginar o lugar voltando a funcionar daquela forma. Elisa sorriu. Pela primeira vez também conseguia imaginar. Aquela simples observação teve um efeito inesperado. Durante meses, ela pensou apenas em vender a propriedade. Agora começava a considerar seriamente a possibilidade de mantê-la. Não apenas por causa da herança, mas porque o local parecia carregar algo importante da história de sua família. Aos poucos, a ideia de transformação passou a empolgá-la. Daniel percebeu esse entusiasmo crescente e incentivou cada nova iniciativa. Nunca de forma insistente, apenas mostrando possibilidades reais. Quanto mais trabalhavam juntos, mais Elisa notava uma diferença enorme entre Daniel e as pessoas que haviam marcado sua vida nos últimos anos. Ele não demonstrava interesse pela fortuna recém-descoberta. Não fazia perguntas sobre valores, investimentos ou patrimônio. Quando o assunto surgia, geralmente era Elisa quem o mencionava. Daniel parecia muito mais interessado em discutir o futuro da pousada do que qualquer aspecto financeiro relacionado à herança. Essa postura aumentava ainda mais sua confiança. Sem perceber, Elisa começou a esperar pelas visitas dele. Os dias pareciam mais leves quando sabiam que trabalhariam juntos. As conversas se tornavam cada vez mais naturais. E enquanto os projetos avançavam, algo novo começava a surgir entre os dois. Ainda não era amor, nem mesmo um romance. Era algo mais simples e mais importante naquele momento. Uma conexão verdadeira construída em meio ao caos. Uma amizade que crescia justamente quando Elisa mais precisava de alguém confiável ao seu lado. O que ela ainda não sabia era que aquela aproximação despertaria a atenção de pessoas que observavam seus passos com interesses muito diferentes e que em breve novos problemas surgiriam para testar não apenas sua força, mas também a confiança que começava a construir em Daniel. Enquanto a amizade entre Elisa e Daniel se fortalecia e os primeiros planos para recuperar a pousada começavam a sair do papel, Ricardo vivia um momento completamente diferente. A cada semana que passava, sua frustração aumentava. Nenhuma das ações judiciais que havia iniciado produzia os resultados que esperava. Os documentos deixados pelo falecido pai de Elisa eram extremamente sólidos. Cada tentativa de questionar a herança encontrava respostas claras. Cada argumento apresentado por seus advogados era enfraquecido pelas provas cuidadosamente organizadas ao longo de décadas. O que mais o irritava não era apenas perder, era ver Elisa se reerguendo. Na sua cabeça, ela deveria estar enfrentando dificuldades, tentando reconstruir a vida depois do divórcio. Em vez disso, parecia cada vez mais forte, e isso alimentava uma obsessão que já começava a dominar seus pensamentos. Todas as manhãs, Ricardo chegava ao escritório, e a primeira coisa que fazia era pedir atualizações sobre os processos. Já não demonstrava o mesmo interesse pelos negócios que antes ocupavam boa parte de seu tempo. Funcionários perceberam rapidamente a mudança. Reuniões importantes eram interrompidas para discutir estratégias contra Elisa.
Contratos deixavam de receber atenção porque Ricardo estava mais preocupado com relatórios produzidos pelos investigadores que havia contratado. Em uma dessas manhãs, Sérgio Farias entrou em sua sala trazendo uma nova atualização. Ricardo levantou os olhos imediatamente. Encontraram alguma coisa? Sérgio sentou-se. Encontramos informações sobre a reforma da pousada. E daí? Ela não pretende vender o imóvel. Ricardo ficou em silêncio. Aquilo o incomodou mais do que deveria. Durante semanas acreditou que Elisa venderia a propriedade, pegaria o dinheiro e seguiria outro caminho. Saber que ela estava investindo no local significava que pretendia permanecer ali. Significava que estava construindo algo. Quem está coordenando a reforma? Sérgio consultou algumas anotações. Um engenheiro chamado Daniel Mendes. Ricardo não demonstrou reação imediata, mas gravou o nome. Nos dias seguintes, mandou investigar Daniel também. Queria saber tudo. Onde morava, como trabalhava, quem eram seus clientes, se possuía dívidas, problemas judiciais, qualquer coisa que pudesse ser usada. O relatório chegou poucos dias depois e trouxe uma surpresa desagradável. Daniel tinha uma reputação praticamente impecável. Nenhum processo relevante, nenhum histórico de fraude, nenhum problema financeiro significativo. Clientes satisfeitos, parceiros que falavam bem dele. Aquilo irritou Ricardo. Ele estava acostumado a encontrar fraquezas nas pessoas, mas Daniel parecia não oferecer nenhuma. Mesmo assim, Ricardo não desistiu. Passou a procurar outros caminhos. Se não conseguia atacar diretamente a herança, talvez pudesse atingir a credibilidade de Elisa. Foi então que iniciou uma campanha silenciosa. Alguns jornalistas começaram a receber informações anônimas, questionando a origem da fortuna descoberta. Comentários surgiam em redes sociais, insinuando que havia algo suspeito por trás dos documentos encontrados na pousada. Pequenos boatos passaram a circular em grupos empresariais da região. Nada muito grave individualmente, mas suficiente para criar ruído. Elisa percebeu os primeiros sinais quando recebeu uma ligação de uma jornalista. A repórter perguntou se ela gostaria de comentar rumores sobre possíveis irregularidades relacionadas à herança. Elisa ficou surpresa. Que irregularidades? Algumas pessoas afirmam que existem dúvidas sobre determinados registros. Ela entendeu imediatamente de onde aquilo vinha. Ou melhor, de quem vinha. Depois de desligar, conversou com Augusto. O advogado ouviu tudo com atenção. Eles estão tentando criar uma narrativa, mesmo sem provas? Principalmente sem provas. Isso pode causar problemas? Augusto balançou a cabeça. Pode causar desgaste, mas não muda os fatos. Mesmo assim, Elisa ficou preocupada. Não gostava da ideia de ter seu nome envolvido em especulações, principalmente porque sabia que a verdade estava do seu lado. Enquanto isso, Ricardo continuava avançando. Em uma nova tentativa, decidiu procurar antigos funcionários da pousada. Alguns haviam trabalhado com o pai de Elisa décadas antes. A esperança era encontrar alguém disposto a fornecer informações que pudessem enfraquecer a legitimidade da herança. Mas os resultados novamente foram frustrantes. A maioria das pessoas falava do antigo proprietário com respeito. Muitos lembravam dele como alguém reservado, mas correto. Nenhum relato relevante surgiu. Nenhuma acusação. Nenhum escândalo escondido. Nada. A cada fracasso, Ricardo ficava mais agressivo. Seus advogados começaram a perceber isso. Durante uma reunião particularmente tensa, Sérgio tentou ser direto. Precisamos considerar a possibilidade de que não exista um caminho viável. Ricardo o encarou. Está dizendo para desistir? Estou dizendo que talvez seja melhor analisar a situação com objetividade. Objetividade? Ricardo levantou da cadeira. Você viu o tamanho daquele patrimônio? Vi. Então não me peça objetividade. O silêncio tomou conta da sala. Ninguém respondeu. Todos sabiam que aquela discussão não era mais apenas jurídica. Tinha se tornado emocional, pessoal. Ricardo não suportava a ideia de Elisa possuir algo que ele não podia controlar. Enquanto isso, a vida na pousada seguia um ritmo completamente diferente. As equipes contratadas por Daniel já haviam iniciado os primeiros trabalhos de recuperação. Limpeza de áreas externas, avaliações estruturais, planejamento das futuras reformas. O ambiente começava lentamente a ganhar vida novamente. Certa tarde, Elisa caminhava pelos jardins ao lado de Daniel
quando recebeu uma nova notificação judicial. Ela leu rapidamente. Era mais uma tentativa de questionar documentos relacionados às propriedades rurais. Suspirou. Daniel percebeu. Mais problemas? Ricardo. Daniel fez uma expressão compreensiva. Ele não vai parar tão cedo, vai? Acho que não. Os dois continuaram andando. Depois de alguns segundos, Daniel falou. Posso dizer uma coisa? Claro. Às vezes parece que ele está mais interessado em vencer você do que em ganhar dinheiro. Elisa ficou pensativa, porque aquela observação fazia sentido. Talvez fosse exatamente isso. Talvez a fortuna fosse apenas uma desculpa. Talvez Ricardo simplesmente não suportasse vê-la seguir em frente. Nos dias seguintes, novos acontecimentos reforçaram essa impressão. Um ex-funcionário de uma das empresas de Ricardo procurou Augusto discretamente. Segundo ele, Ricardo vinha dedicando recursos cada vez maiores para atacar Elisa. Investigadores, consultorias, advogados especializados, tudo voltado para a mesma obsessão. Augusto compartilhou a informação com Elisa. Ela ouviu em silêncio. Parte dela sentiu indignação. Outra parte sentiu pena, porque começava a perceber que Ricardo estava destruindo a própria vida em uma guerra que não conseguia vencer. Mas os problemas não terminavam aí. Pouco depois, um novo episódio trouxe ainda mais tensão. Uma matéria foi publicada em um portal regional insinuando que a descoberta da fortuna poderia esconder disputas familiares ainda não reveladas. O texto não apresentava provas concretas, mas levantava questionamentos. Elisa ficou furiosa ao ler. Aquilo ultrapassava os limites. Ela sabia que Ricardo estava por trás da movimentação. Talvez não diretamente, mas certamente havia influência dele. Augusto recomendou novamente cautela. Eles querem provocar uma reação emocional. E eu devo ficar calada? Por enquanto, sim. Isso é injusto. Eu sei. Mas ela seguiu o conselho. Continuou focando nos documentos, nos processos e principalmente na recuperação da pousada. Com o passar das semanas, uma diferença importante começou a surgir. Enquanto Ricardo acumulava derrotas jurídicas, Elisa acumulava pequenas vitórias pessoais. Cada ambiente restaurado, cada projeto aprovado, cada etapa concluída. Tudo isso fortalecia sua confiança. Daniel também percebia essa mudança. A mulher que chegou à pousada logo após o divórcio parecia muito diferente daquela que agora caminhava pelos corredores, discutindo planos para o futuro. Havia mais segurança, mais firmeza, mais esperança, e talvez fosse justamente isso que Ricardo não conseguia aceitar. Por quê? Para alguém acostumado a controlar tudo, ver Elisa reconstruindo a própria vida, sem depender dele, era uma derrota muito maior do que qualquer decisão judicial. Mas o que nenhum deles sabia era que uma ameaça ainda mais perigosa estava se aproximando. Enquanto Ricardo desperdiçava energia em processos e ataques públicos, outra pessoa observava a situação à distância. Alguém que conhecia muito bem o valor da fortuna recém-descoberta. Alguém acostumado a manipular histórias, criar identidades falsas e ganhar a confiança de suas vítimas. E essa pessoa já estava preparando cuidadosamente sua entrada na vida de Elisa. Quando aparecesse, traria uma história tão convincente que colocaria em dúvida tudo aquilo que Elisa acreditava saber sobre sua própria família. Elisa acreditava que os dias mais difíceis já tinham passado. Os processos movidos por Ricardo continuavam avançando lentamente, mas até aquele momento, nenhuma das tentativas dele havia produzido resultados concretos. A reforma da pousada seguia em frente. Os planos para o futuro começavam a ganhar forma e sua amizade com Daniel se tornava cada vez mais importante em sua vida. Pela primeira vez em muito tempo, ela conseguia acordar pela manhã sem sentir aquele peso constante no peito. Ainda havia problemas, ainda existiam preocupações, mas agora também existia esperança. Foi justamente quando começou a sentir que sua vida estava entrando nos trilhos novamente que algo inesperado aconteceu. Em uma terça-feira de manhã, Elisa estava no antigo escritório analisando documentos relacionados à reforma quando ouviu alguém bater à porta principal da pousada. Como vários fornecedores e prestadores de serviço costumavam aparecer durante o dia, ela não deu muita atenção inicialmente. Mas quando abriu a porta, encontrou uma mulher que nunca tinha visto antes.
Ela aparentava ter pouco mais de 40 anos, cabelos castanhos presos em um coque simples e uma expressão que misturava nervosismo e emoção. Durante alguns segundos, as duas apenas se olharam. Então, a visitante respirou fundo antes de falar. Disse que precisava conversar sobre algo muito importante. Elisa estranhou o tom da abordagem, mas concordou em ouvi-la. Convidou a mulher para entrar e as duas seguiram até uma das salas da pousada. Assim que se sentaram, a desconhecida demorou alguns instantes para organizar os pensamentos. Parecia nervosa de verdade. Finalmente, disse seu nome: Vanessa Monteiro. Elisa sentiu um leve desconforto ao ouvir o sobrenome. Não era um sobrenome raro, mas a coincidência chamou sua atenção imediatamente. Antes que pudesse fazer qualquer pergunta, Vanessa continuou. Com a voz trêmula, afirmou que acreditava ser irmã dela. O silêncio tomou conta da sala. Elisa ficou imóvel por alguns segundos. A frase parecia absurda. Sua primeira reação foi acreditar que havia entendido errado. Mas Vanessa repetiu a informação. Disse que passou anos tentando descobrir suas origens e que apenas recentemente conseguiu reunir informações suficientes para localizar Elisa. A situação era tão inesperada que Elisa não soube o que responder. Durante toda a sua vida acreditou ser filha única. Seu pai jamais mencionou a existência de outra criança. Sua mãe também nunca falou sobre isso. Vanessa então começou a contar sua história. Segundo ela, muitos anos antes, ainda muito pequena, teria sido separada da família por circunstâncias que desconhecia completamente. Cresceu sendo criada por outras pessoas e só quando se tornou adulta começou a investigar seu passado. Afirmava ter encontrado documentos, registros e relatos que apontavam para uma ligação com a família Monteiro. Elisa ouviu tudo em silêncio. Parte dela queria rejeitar imediatamente aquela possibilidade. Outra parte, porém, não conseguia ignorar o impacto emocional daquela narrativa. Afinal, os últimos meses haviam sido marcados por descobertas surpreendentes sobre seu próprio pai. Se ele foi capaz de esconder uma fortuna durante décadas, será que também poderia ter escondido outro segredo? Vanessa continuou relatando detalhes. Alguns deles realmente chamavam atenção. Ela conhecia nomes de familiares distantes. Sabia informações sobre a antiga pousada. Citava fatos relacionados ao passado da região que pareciam difíceis de descobrir sem algum tipo de ligação real. Quanto mais falava, mais convincente parecia. Em determinado momento, seus olhos se encheram de lágrimas. Disse que não estava ali por dinheiro, que não queria criar problemas. Apenas desejava conhecer a verdade e entender de onde veio. Elisa sentiu o coração apertar. A emoção da mulher parecia sincera. Depois de quase 2 horas de conversa, Vanessa se despediu. Antes de sair, entregou uma pasta contendo cópias de documentos que supostamente sustentavam sua versão da história. Quando a porta se fechou, Elisa permaneceu sentada por vários minutos, sem conseguir pensar em mais nada. A visita havia abalado completamente seu equilíbrio emocional. Naquela noite, ela levou a pasta para casa e passou horas analisando o material. Certidões antigas, registros incompletos, fotografias e anotações formavam uma narrativa que, à primeira vista, parecia coerente. Ainda assim, algo a incomodava. Não conseguia identificar exatamente o que. No dia seguinte, encontrou Daniel na pousada. Enquanto caminhavam pela área externa observando os trabalhos da reforma, acabou contando o que havia acontecido. Daniel ouviu atentamente. Quando ela terminou, permaneceu em silêncio durante alguns segundos antes de responder. Disse que entendia sua emoção, mas sugeriu cautela. Não porque acreditasse que Vanessa estivesse mentindo, mas porque situações tão importantes precisavam ser verificadas com calma. Elisa concordou. Sabia que ele tinha razão. Mesmo assim, não conseguia afastar a curiosidade. Nos dias seguintes, Vanessa voltou outras vezes. A cada visita, parecia construir uma conexão maior. Contava lembranças da infância, falava sobre as dificuldades que enfrentou ao longo da vida e demonstrava um forte desejo de pertencer a uma família. Elisa começou a sentir empatia por ela. Em alguns momentos, chegou a imaginar como seria ter uma irmã depois de tantos anos acreditando estar sozinha. Vanessa parecia saber exatamente como despertar essa sensação. Era gentil, educada
e sempre encontrava palavras que tocavam pontos sensíveis da história de Elisa. Certo dia, durante uma conversa particularmente emocional, Vanessa mencionou a morte do pai delas. Falou como se também tivesse perdido algo importante sem sequer ter tido a oportunidade de conhecer aquela pessoa. Elisa ficou profundamente tocada. Depois que Vanessa foi embora, passou boa parte da tarde refletindo sobre tudo aquilo. Talvez estivesse diante de uma oportunidade única. Talvez realmente existisse uma irmã que havia passado décadas distante da família. Mas nem todos compartilhavam do mesmo entusiasmo. Augusto Tavares demonstrou preocupação assim que soube da situação. O advogado pediu acesso aos documentos apresentados por Vanessa e prometeu analisá-los cuidadosamente. Sua experiência o tornava naturalmente desconfiado, principalmente porque a aparição daquela suposta irmã acontecia justamente quando a existência da fortuna havia se tornado pública. Elisa compreendia a preocupação, mas não queria julgar Vanessa sem provas. Daniel também mantinha uma postura cautelosa. Embora nunca acusasse diretamente a mulher de estar mentindo, fazia perguntas que levavam Elisa a refletir. Como ela encontrou exatamente a pousada? Por que apareceu apenas agora? Como conseguiu reunir informações tão específicas depois de tantos anos? Eram questionamentos legítimos. Ainda assim, Elisa continuava dividida entre a razão e a emoção. As semanas passaram. Vanessa tornou-se presença frequente na pousada. Algumas vezes ajudava em pequenas tarefas. Em outras apenas conversava. Parecia genuinamente interessada em construir uma relação. Aos poucos, funcionários e colaboradores começaram a conhecê-la também. Muitos acreditavam em sua história. Afinal, ela se mostrava convincente. O que ninguém percebia era que, por trás daquela imagem acolhedora, Vanessa observava tudo com extrema atenção. Fazia perguntas aparentemente inocentes sobre os documentos encontrados pelo pai de Elisa. Demonstrava curiosidade sobre as propriedades, os investimentos e os processos judiciais. Nada parecia excessivo isoladamente. Mas, somadas, aquelas perguntas começavam a formar um padrão. Daniel foi um dos primeiros a notar isso. Certa tarde, comentou discretamente com Elisa que Vanessa parecia interessada demais em determinados assuntos financeiros. Elisa tentou minimizar a observação. Afinal, se ela realmente fosse sua irmã, seria natural ter curiosidade sobre questões familiares. Daniel não insistiu. Apenas deixou o comentário no ar. Enquanto isso, Vanessa continuava se aproximando. E quanto mais ganhava a confiança de Elisa, mais confortável se sentia para fazer parte de sua rotina. A situação chegou a um ponto em que Elisa começou a considerar a possibilidade de realizar exames e procedimentos legais para confirmar definitivamente o vínculo familiar. A ideia parecia cada vez mais próxima. Porém, exatamente quando a confiança começava a se consolidar, pequenos detalhes começaram a surgir. Pequenas inconsistências, datas que não coincidiam perfeitamente. Histórias que mudavam discretamente dependendo da ocasião. Informações que pareciam diferentes daquelas contidas nos registros encontrados pelo pai de Elisa. No início, ela atribuiu essas diferenças ao tempo ou a falhas de memória. Mas as dúvidas começaram a crescer. E sem que Vanessa percebesse, Elisa passou a observar com mais atenção cada nova conversa. O que ainda parecia impossível de imaginar naquele momento era que a mulher que se apresentava como uma irmã perdida escondia uma verdade muito mais perigosa do que qualquer uma delas poderia supor. Depois da chegada de Vanessa, a rotina da pousada mudou bastante. Durante algumas semanas, Elisa viveu dividida entre a empolgação de talvez ter encontrado uma irmã e a necessidade de continuar cuidando dos problemas que já faziam parte de sua vida. A reforma avançava. Os processos movidos por Ricardo continuavam ocupando espaço em sua agenda e os documentos deixados por seu pai ainda revelavam informações importantes de tempos em tempos. Mesmo assim, a presença de Vanessa acabava chamando mais atenção do que qualquer outra coisa. Afinal, não era todos os dias que alguém surgia afirmando fazer parte da sua família. No começo, Elisa tentou ignorar as dúvidas que apareciam em sua mente. Queria acreditar que aquilo era real. Depois de tudo o que havia enfrentado nos últimos meses, a possibilidade de descobrir uma irmã parecia trazer algo positivo para sua vida.
Porém, conforme os encontros se tornavam mais frequentes, pequenos detalhes começaram a incomodá-la. Não eram mentiras óbvias. Não eram contradições enormes. Eram diferenças sutis que isoladamente poderiam passar despercebidas. Mas juntas, começaram a formar um quadro estranho. Certo dia, durante uma conversa na varanda da pousada, Vanessa contou novamente uma história sobre a família que a criou. Elisa já havia ouvido aquela mesma história antes. O problema era que alguns detalhes estavam diferentes. Na primeira vez, Vanessa disse que havia vivido em uma cidade do interior até os 12 anos. Agora afirmava que se mudou para lá aos 9. A mudança parecia pequena, quase insignificante. Mesmo assim, Elisa percebeu. Não comentou nada naquele momento. Apenas guardou a informação. Dias depois, aconteceu algo parecido. Vanessa falava sobre documentos antigos que supostamente a ajudaram a descobrir suas origens. Em uma conversa, afirmou que encontrou determinados registros após a morte da mulher que a criou. Em outra ocasião, contou que recebeu os mesmos documentos de um advogado. Mais uma vez, a diferença era sutil, mas estava lá. Elisa começou a prestar mais atenção. Quanto mais observava, mais dúvidas surgiam. Ainda assim, havia uma parte dela que resistia a aceitar qualquer suspeita. Talvez porque desejasse muito que aquela história fosse verdadeira. Talvez porque sentisse falta de ter alguém da própria família por perto. Ou talvez porque estivesse cansada de enfrentar pessoas tentando prejudicá-la. Queria acreditar que dessa vez algo bom estava acontecendo, mas as dúvidas continuavam crescendo. Em uma tarde de sexta-feira, Daniel apareceu na pousada para acompanhar uma etapa importante da reforma. Quando terminaram de conversar com alguns fornecedores, os dois caminharam até uma área mais afastada da propriedade. Foi então que Daniel tocou novamente no assunto. Disse que não queria parecer desconfiado sem motivo, mas continuava achando estranha a forma como Vanessa demonstrava interesse pelos detalhes da herança. Elisa suspirou. Já havia percebido aquilo também. Daniel não insistiu em acusações. Apenas fez uma observação simples. Segundo ele, quase todas as conversas com Vanessa acabavam chegando de alguma forma aos documentos deixados pelo pai de Elisa, às propriedades ou aos processos judiciais. Era um comentário difícil de ignorar. Naquela noite, Elisa ficou pensando nisso por horas. Quando se deitou para dormir, lembrou de várias situações que antes pareciam normais. Aos poucos, começou a enxergá-las sob outro ângulo. No dia seguinte, decidiu fazer algo que até então vinha evitando. Pegou os documentos entregues por Vanessa e começou a analisá-los novamente, desta vez com muito mais atenção. Passou boa parte da manhã comparando datas, registros e informações. Em determinado momento, encontrou uma diferença que a deixou inquieta. Um dos documentos apresentava uma data que não coincidia com registros oficiais encontrados nos arquivos de seu pai. A princípio pensou que fosse um erro administrativo, mas depois encontrou outra diferença. E depois mais uma. Nenhuma delas era suficiente para provar fraude. Porém, juntas, levantavam questionamentos. Elisa resolveu procurar Augusto. O advogado ouviu tudo atentamente. Quando ela terminou, ele fez uma expressão séria. Explicou que já havia iniciado algumas verificações discretas por conta própria. Segundo ele, certas informações fornecidas por Vanessa eram difíceis de confirmar. Além disso, alguns documentos apresentados possuíam características incomuns. Nada conclusivo, mas suficiente para justificar uma investigação mais profunda. Elisa sentiu um aperto no peito. Não queria acreditar que Vanessa pudesse estar mentindo. Mesmo assim, concordou que era necessário buscar respostas. Nos dias seguintes, Augusto começou a trabalhar ao lado de especialistas em documentos e registros civis. Paralelamente, Elisa continuou convivendo com Vanessa normalmente. Não queria levantar suspeitas. Queria observar mais um pouco. Foi durante esse período que algo chamou sua atenção de forma ainda mais forte. Certo dia, enquanto conversavam no antigo escritório, Vanessa fez uma pergunta muito específica sobre determinadas propriedades rurais descobertas nos arquivos do pai de Elisa. A pergunta era detalhada demais. Envolvia registros que nunca haviam sido divulgados publicamente. Elisa respondeu de maneira vaga, mas ficou intrigada. Como Vanessa sabia da existência daquelas propriedades? Ela jamais havia comentado aquele assunto. Mais tarde,
quando ficou sozinha, tentou lembrar exatamente como a conversa aconteceu. Quanto mais pensava, mais estranho parecia. Aquela não foi a única situação. Em outro encontro, Vanessa mencionou o nome de uma empresa ligada à herança. Novamente, tratava-se de uma informação que poucas pessoas conheciam. Elisa sentiu um desconforto crescente. Pela primeira vez, começou a considerar seriamente a possibilidade de estar sendo enganada. Alguns dias depois, Augusto trouxe novas informações. Certos registros apresentados por Vanessa simplesmente não se encaixavam. Havia lacunas difíceis de explicar. Algumas certidões possuíam origens duvidosas. Além disso, várias tentativas de confirmar partes de sua história resultavam em becos sem saída. Elisa ouviu tudo em silêncio. A cada nova informação, a sensação de decepção aumentava. Mas ainda faltava algo concreto. Faltava uma prova definitiva. Daniel percebeu a mudança em seu comportamento. Durante uma conversa na obra, perguntou se estava tudo bem. Elisa decidiu contar parte do que vinha descobrindo. Ele ouviu sem interromper. Quando ela terminou, apenas disse que entendia sua tristeza. Afinal, não era apenas uma questão financeira. Era emocional. Se Vanessa estivesse mentindo, significaria que havia usado sentimentos muito pessoais para se aproximar. E isso tornava tudo ainda mais doloroso. As investigações continuaram avançando. Certo dia, Augusto ligou para Elisa, pedindo que ela fosse até seu escritório imediatamente. O tom da voz deixava claro que algo importante havia acontecido. Quando chegou, encontrou uma pilha de documentos sobre a mesa. Augusto explicou que uma equipe especializada conseguiu localizar informações sobre o passado de Vanessa. E o que descobriram era preocupante. Existiam registros de situações semelhantes em outras cidades. Em diferentes momentos, uma mulher com características muito parecidas apareceu alegando laços familiares com pessoas que haviam recebido heranças ou possuíam patrimônio significativo. Em alguns casos, conseguiu dinheiro. Em outros, desapareceu antes que as investigações avançassem. Elisa sentiu o sangue gelar. Ainda não era uma prova definitiva de que Vanessa era a mesma pessoa, mas as coincidências eram numerosas demais para serem ignoradas. Ao voltar para a pousada naquela noite, ela permaneceu horas sentada sozinha no antigo escritório de seu pai. Em sua frente estavam as cartas, os documentos e os registros que ele havia deixado. Quanto mais pensava, mais compreendia por que ele passou tantos anos criando mecanismos de proteção. Pessoas interessadas em dinheiro apareciam de formas que ela jamais imaginou. E talvez aquela fosse apenas mais uma delas. Mesmo assim, Elisa decidiu não agir precipitadamente. Queria descobrir toda a verdade antes de qualquer confronto. O que ela ainda não sabia era que, enquanto as investigações avançavam silenciosamente, Vanessa também começava a perceber que algo estava mudando. E ao sentir que sua posição corria perigo, ela estava prestes a cometer erros que acelerariam uma revelação muito maior do que qualquer um deles imaginava. Depois da reunião com Augusto, Elisa voltou para a pousada com a cabeça cheia de perguntas. Pela primeira vez desde que Vanessa apareceu, a possibilidade de estar diante de uma fraude parecia maior do que a possibilidade de ter encontrado uma irmã. Aquela conclusão doía mais do que ela gostaria de admitir. Não porque estivesse preocupada apenas com dinheiro ou herança, mas porque havia permitido que sentimentos muito pessoais entrassem na situação. Durante semanas, imaginou como seria descobrir uma parte desconhecida da própria família. Pensou em conversas que poderiam ter tido ao longo da vida, em memórias que poderiam compartilhar e até em um futuro no qual não precisaria mais enfrentar tantas coisas sozinha. Agora, tudo aquilo começava a parecer uma ilusão cuidadosamente construída. Mesmo assim, Elisa decidiu continuar agindo normalmente. Não queria que Vanessa percebesse que estava sendo investigada. Augusto concordou com essa estratégia. Segundo ele, quanto mais tempo ela acreditasse estar segura, maiores seriam as chances de cometer erros. Nos dias seguintes, Vanessa continuou aparecendo na pousada com a mesma simpatia de sempre. Sorria, fazia perguntas, contava histórias e demonstrava carinho por Elisa. Mas agora, tudo parecia diferente. A cada conversa, Elisa prestava atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. Notava como Vanessa frequentemente conduzia os assuntos para temas relacionados à herança.
Percebia o interesse exagerado por documentos específicos. Observava perguntas aparentemente inocentes que, na verdade, buscavam informações bastante precisas. Certo dia, enquanto tomavam café na varanda, Vanessa perguntou sobre determinadas propriedades rurais mencionadas em registros antigos. A pergunta foi tão específica que Elisa sentiu um frio na barriga. Mais uma vez, tratava-se de informações que nunca haviam sido divulgadas publicamente. Ela respondeu de forma vaga e mudou de assunto. Vanessa pareceu aceitar normalmente, mas Elisa percebeu uma pequena expressão de frustração antes que o sorriso voltasse ao rosto. Aquilo apenas aumentou suas suspeitas. Enquanto isso, Augusto trabalhava intensamente. Os investigadores contratados começaram a reunir um volume cada vez maior de informações. Algumas descobertas eram impressionantes. Em cidades diferentes, apareceram relatos de famílias que haviam sido abordadas por pessoas usando histórias semelhantes. Nem sempre o nome utilizado era Vanessa. Nem sempre os detalhes eram exatamente iguais, mas o método apresentava muitas semelhanças. Em todos os casos, havia uma narrativa emocional envolvendo parentes desaparecidos, heranças, documentos antigos e pedidos de aproximação. Em alguns episódios, as vítimas entregaram dinheiro. Em outros, permitiram acesso a informações valiosas. Aos poucos, o quebra-cabeça começava a ganhar forma. Mas ainda faltava uma prova definitiva ligando Vanessa diretamente àquelas situações. Essa prova surgiu de forma inesperada. Uma tarde, um dos investigadores localizou imagens de câmeras de segurança relacionadas a uma ocorrência antiga em outro estado. As gravações mostravam uma mulher entrando e saindo de um escritório onde uma família havia denunciado uma tentativa de golpe anos antes. Quando as imagens foram analisadas, não restaram dúvidas. Era Vanessa. Assim que recebeu a notícia, Augusto marcou uma reunião urgente com Elisa. Quando ela chegou ao escritório, encontrou uma mesa repleta de documentos, fotografias e relatórios. O advogado explicou tudo detalhadamente. Mostrou as imagens, apresentou depoimentos e exibiu registros que ligavam Vanessa a diversos casos semelhantes. Conforme observava cada prova, Elisa sentia uma mistura de tristeza, raiva e decepção. Tudo o que acreditou nas últimas semanas estava desmoronando diante de seus olhos. Vanessa não era sua irmã. Nunca foi. E provavelmente havia se aproximado dela com um único objetivo: obter acesso à fortuna descoberta na pousada. Durante alguns minutos, Elisa permaneceu em silêncio. Era difícil aceitar o tamanho da manipulação. Mas havia algo ainda mais preocupante. As investigações continuaram avançando e revelaram que Vanessa não agia sozinha. Existiam indícios de que outras pessoas estavam por trás da operação. Pessoas interessadas especificamente no patrimônio de Elisa. Quando Augusto apresentou essa informação, ela imediatamente pensou em Ricardo. Ainda não existiam provas ligando diretamente seu ex-marido ao esquema, mas a coincidência era impossível de ignorar. Afinal, Vanessa apareceu justamente depois que a existência da fortuna se tornou conhecida, e exatamente quando Ricardo enfrentava sucessivas derrotas judiciais. A partir daquele momento, a estratégia mudou. Augusto orientou Elisa a interromper imediatamente qualquer compartilhamento de informações com Vanessa. Ao mesmo tempo, começou a preparar medidas legais para expor toda a fraude. Antes disso, porém, era necessário reunir o máximo possível de provas. Durante alguns dias, Elisa continuou mantendo contato com Vanessa, mas agora cada conversa era registrada e acompanhada com muito mais cuidado. Sem perceber, a golpista começou a ficar confiante demais. Talvez acreditasse que sua história havia sido completamente aceita. Talvez imaginasse que estava perto de alcançar seu objetivo. Foi justamente essa confiança que provocou seus erros mais graves. Em uma das conversas, Vanessa mencionou um documento que teoricamente nunca deveria conhecer. Em outra, demonstrou saber detalhes sobre investimentos que estavam protegidos por sigilo. Cada nova informação reforçava ainda mais as evidências acumuladas pelos investigadores. Finalmente chegou o momento do confronto. A reunião aconteceu no próprio escritório da pousada. Elisa estava presente. Augusto também, além de alguns profissionais envolvidos na investigação.
Quando Vanessa chegou, inicialmente não percebeu nada diferente. Cumprimentou todos normalmente e sentou-se. Mas sua expressão mudou assim que viu os documentos espalhados sobre a mesa. Augusto iniciou a conversa de forma direta. Apresentou as inconsistências encontradas nos registros fornecidos por ela. Mostrou as contradições identificadas ao longo das investigações. Em seguida, exibiu as imagens e os relatórios que a conectavam a outros casos semelhantes. O silêncio tomou conta da sala. Pela primeira vez desde que apareceu na vida de Elisa, Vanessa perdeu a aparência tranquila. Tentou negar algumas acusações. Questionou a origem das informações. Inventou explicações apressadas. Mas cada resposta encontrava uma nova prova. A situação se tornou insustentável rapidamente. Quando percebeu que não conseguiria sustentar a mentira, Vanessa tentou encerrar a reunião e sair, mas já era tarde demais. As autoridades haviam sido informadas previamente. Pouco tempo depois, ela foi conduzida para prestar esclarecimentos formais. A notícia se espalhou rapidamente. Nos dias seguintes, novos relatos surgiram. Outras vítimas reconheceram Vanessa. Novas denúncias apareceram. O caso ganhou repercussão. Conforme as investigações avançavam, ficou claro que ela participava de uma rede especializada em golpes patrimoniais. Utilizavam documentos falsificados, histórias emocionais e pesquisas detalhadas para conquistar a confiança das vítimas. Muitas famílias haviam sofrido prejuízos antes que as fraudes fossem descobertas. Elisa acompanhou tudo com sentimentos contraditórios. Sentia alívio por ter descoberto a verdade antes que fosse tarde demais, mas também carregava uma profunda decepção. Em alguns momentos, lembrava das conversas que tiveram, das histórias compartilhadas, das emoções despertadas, e pensava em como tudo foi construído sobre uma mentira. Daniel esteve ao seu lado durante todo aquele período. Em nenhum momento tentou dizer que havia avisado ou que estava certo desde o início. Apenas ouviu quando ela precisava falar. Essa atitude significou muito para Elisa. Aos poucos, ela começou a superar a frustração, principalmente porque percebeu que havia evitado um problema muito maior. Enquanto isso, a situação de Vanessa piorava rapidamente. A quantidade de provas reunidas era enorme. As denúncias cresciam a cada semana. E quanto mais os investigadores aprofundavam as apurações, mais pessoas apareciam relatando experiências semelhantes. O que parecia apenas uma história sobre uma suposta irmã perdida, acabou revelando um esquema muito mais amplo. Um esquema que agora estava completamente exposto. Mas mesmo com a prisão de Vanessa e a fraude desmascarada, uma pergunta continuava sem resposta. Quem havia fornecido tantas informações detalhadas sobre a fortuna de Elisa? Quem sabia exatamente quais pontos explorar para tornar a mentira tão convincente? E quanto mais as investigações avançavam, mais algumas pistas começavam a apontar para alguém que já estava presente naquela história desde o início. Alguém que ainda não aceitava ter perdido o controle da situação e que continuava procurando formas de alcançar aquilo que acreditava merecer. A prisão de Vanessa provocou uma enorme mudança na vida de Elisa. Durante semanas, a tensão causada pelas mentiras, pelas investigações e pela constante dúvida sobre quem realmente estava por trás de tudo havia consumido boa parte de sua energia. Agora, pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que uma das maiores ameaças havia sido removida do caminho. Mas ainda existia uma batalha importante em andamento. Ricardo continuava tentando obter acesso à fortuna descoberta por meio dos tribunais. E embora suas tentativas estivessem fracassando uma após a outra, ele ainda não demonstrava qualquer intenção de desistir. Na verdade, a exposição do golpe de Vanessa parecia ter aumentado ainda mais seu desespero. Nos dias seguintes à prisão dela, várias informações começaram a circular entre os investigadores responsáveis pelo caso. Algumas apontavam que Vanessa havia recebido detalhes extremamente específicos sobre a situação financeira de Elisa. Informações que poucas pessoas conheciam. Embora ainda não existissem provas suficientes para acusar diretamente Ricardo de participação no esquema, as suspeitas aumentavam. Augusto acompanhava tudo com atenção, mas orientava Elisa a manter o foco no que realmente importava naquele momento: a conclusão definitiva dos processos relacionados à herança. A essa altura, os tribunais já haviam analisado uma enorme quantidade de documentos.
Escrituras, contratos, registros empresariais, investimentos, pareceres técnicos e laudos especializados confirmavam aquilo que Augusto dizia desde o início. O planejamento criado pelo pai de Elisa era extremamente sólido. Cada patrimônio estava corretamente vinculado às estruturas legais estabelecidas por ele. Cada cláusula possuía fundamento jurídico. Cada mecanismo de proteção havia sido construído para resistir exatamente aos tipos de ataques que Ricardo tentava utilizar. Mesmo assim, Ricardo insistia. Seus advogados apresentavam novos recursos, sempre que uma decisão era desfavorável. Alguns eram baseados em argumentos repetidos. Outros tentavam explorar interpretações diferentes dos mesmos fatos. Nenhuma dessas estratégias estava funcionando. Ainda assim, ele continuava gastando tempo e dinheiro na esperança de encontrar uma brecha salvadora. Enquanto isso, a vida na pousada seguia avançando em outra direção. A reforma já havia transformado boa parte da propriedade. Áreas antes abandonadas voltavam a ganhar vida. Jardins eram recuperados. Quartos passavam por renovação. Corredores antigos recebiam melhorias. Em muitos momentos, Elisa caminhava pelo local e tinha dificuldade para acreditar na transformação que estava acontecendo. A cada nova etapa concluída, sentia que também estava reconstruindo partes de si mesma que haviam sido destruídas durante o divórcio. Daniel continuava presente em praticamente todas as fases do projeto. A convivência diária fortalecia ainda mais a confiança entre os dois. Embora nenhum dos dois falasse abertamente sobre sentimentos naquele momento, era impossível ignorar a conexão que existia. Eles conversavam sobre trabalho, sobre passado, sobre planos para o futuro e até sobre assuntos simples do cotidiano. Com Daniel, Elisa se sentia confortável de uma forma que não experimentava havia muitos anos. E isso se tornava cada vez mais evidente. Certo dia, enquanto acompanhavam a instalação de novos equipamentos na pousada, o telefone de Elisa tocou. Era Augusto. O advogado pediu que ela fosse ao seu escritório imediatamente. O tom da ligação deixava claro que algo importante havia acontecido. Elisa sentiu um frio na barriga durante todo o trajeto. Quando chegou, encontrou Augusto sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Antes mesmo que ela perguntasse qualquer coisa, ele entregou uma pasta contendo os documentos da decisão mais recente do tribunal. Elisa começou a ler. Conforme avançava pelas páginas, seu coração acelerava. A decisão era clara. Todas as tentativas de Ricardo haviam sido rejeitadas. O tribunal reconhecia oficialmente a validade da estrutura sucessória criada por seu pai e confirmava que a totalidade do patrimônio pertencia exclusivamente a ela. Não havia dúvidas. Não havia divisão. Não havia participação de terceiros. A herança era sua por direito. Elisa permaneceu alguns segundos olhando para os documentos sem conseguir falar. Foram meses de disputas, ataques, acusações e incertezas. Agora, finalmente, existia uma definição oficial. Augusto então explicou que ainda poderiam existir recursos menores, mas que a base da questão estava encerrada. A vitória era definitiva. Elisa sentiu uma mistura de alívio e emoção. Não era apenas uma questão financeira. Aquela decisão representava o fim de um longo período de instabilidade. Representava o reconhecimento formal da verdade que seu pai havia preparado cuidadosamente ao longo dos anos. Quando saiu do escritório, a primeira pessoa para quem ligou foi Daniel. Ele ouviu a notícia e imediatamente a parabenizou. Mais tarde, quando se encontraram na pousada, trouxe uma pequena garrafa de espumante para comemorar. Nada exagerado. Apenas um gesto simples. Os dois passaram parte da noite conversando na varanda enquanto observavam as luzes da propriedade. Pela primeira vez em muito tempo, Elisa conseguiu sorrir sem sentir o peso das preocupações dominando seus pensamentos. Enquanto ela comemorava discretamente aquela conquista, Ricardo enfrentava uma realidade completamente diferente. A derrota nos tribunais teve um impacto devastador sobre ele. Durante meses, alimentou a esperança de que conseguiria obter parte da fortuna. Quando essa possibilidade desapareceu definitivamente, a frustração se transformou em desespero. E os problemas não pararam por aí. Durante as investigações relacionadas a Vanessa e aos processos patrimoniais, algumas movimentações financeiras antigas começaram a chamar a atenção das autoridades.
Inicialmente, pareciam detalhes sem importância, mas conforme os investigadores aprofundavam as análises, surgiam indícios de irregularidades em negócios realizados durante os últimos anos de seu casamento com Elisa. Certos documentos apresentavam inconsistências. Algumas transações levantavam questionamentos. Determinadas operações exigiam explicações que Ricardo tinha dificuldade em fornecer. Pouco tempo depois, ele passou a ser oficialmente investigado por possíveis fraudes financeiras. A notícia se espalhou rapidamente. Parceiros comerciais começaram a demonstrar preocupação. Investidores passaram a fazer perguntas. Pessoas que antes o apoiavam começaram a se afastar. A reputação que levou anos para construir começou a sofrer danos significativos. Ricardo tentou reagir. Contratou especialistas. Procurou novos advogados. Fez declarações públicas. Mas a situação já não estava mais sob seu controle. Pela primeira vez desde o início da história, ele se viu enfrentando consequências que não conseguia evitar. Enquanto isso, a vida de Elisa seguia em direção oposta. A pousada se aproximava da fase final da reforma. As reservas para a inauguração começavam a surgir. Reportagens positivas substituíam as notícias sobre disputas judiciais. Pessoas da região comentavam sobre a transformação impressionante do local. O projeto, que nasceu como uma simples tentativa de salvar uma propriedade abandonada, agora se tornava algo muito maior. Certo final de tarde, Elisa caminhava sozinha pelos jardins recém-recuperados quando parou diante da antiga entrada principal. Olhou para o prédio e lembrou da primeira vez que voltou ali após o divórcio. Naquela época sentia-se perdida. Acreditava ter perdido quase tudo. Não fazia ideia dos segredos escondidos nos arquivos de seu pai. Não imaginava a fortuna que descobriria. Não conhecia Daniel. Não sabia que enfrentaria golpistas, processos e tantas outras dificuldades. E ainda assim, de alguma forma conseguiu superar tudo. O vento suave balançava as árvores ao redor enquanto ela observava o lugar. A pousada já não parecia um símbolo do passado. Agora representava o futuro. E embora muitos desafios ainda estivessem por vir, uma coisa havia mudado definitivamente. Pela primeira vez desde o fim do casamento, Elisa não sentia mais medo do que encontraria pela frente, porque agora sabia exatamente quem era, sabia o que possuía e, principalmente, sabia que não precisava mais viver à sombra de alguém que tentou controlar sua vida durante tantos anos. E enquanto as últimas decisões judiciais consolidavam sua vitória, algo novo começava a crescer silenciosamente entre ela e Daniel. Algo que em breve transformaria não apenas seu futuro, mas também a maneira como ela enxergava o amor. Depois da vitória definitiva nos tribunais, uma sensação de tranquilidade começou a ocupar um espaço que havia ficado vazio por muito tempo dentro de Elisa. Durante meses, sua rotina foi dominada por processos, descobertas inesperadas, ameaças, investigações e preocupações constantes. Agora, pela primeira vez desde o divórcio, ela podia olhar para frente sem sentir que alguma nova crise estava esperando logo na próxima esquina. A pousada entrava na reta final da reforma. Os problemas judiciais estavam praticamente resolvidos e as pessoas que tentaram se aproveitar dela haviam sido derrotadas. Mesmo assim, a mudança mais importante não estava acontecendo nos tribunais nem nos documentos deixados por seu pai. Estava acontecendo dentro dela. A antiga sensação de fracasso que carregou após o fim do casamento começava a desaparecer. Aos poucos, Elisa voltava a acreditar em si mesma. Os meses seguintes passaram rapidamente. A transformação da pousada impressionava todos que visitavam o local. O prédio, que antes parecia abandonado, agora exibia corredores renovados, quartos modernos, áreas de convivência acolhedoras e jardins cuidadosamente recuperados. Daniel supervisionava os últimos detalhes da obra com a mesma dedicação que demonstrou desde o primeiro dia. Funcionários novos eram contratados, treinamentos eram realizados e os preparativos para a inauguração avançavam sem parar. Elisa acompanhava tudo de perto. Em muitos momentos, caminhava pelos espaços renovados e lembrava da primeira vez que voltou ali após o divórcio. A comparação parecia quase impossível de acreditar. Naquela época, ela entrou na pousada pensando apenas em vender o imóvel.
Agora estava prestes a abrir um empreendimento completamente renovado. O mais curioso era que, junto com a recuperação do prédio, algo semelhante acontecia em sua vida pessoal. A convivência diária com Daniel havia criado uma proximidade que nenhum dos dois conseguia mais ignorar. Não aconteceu de forma rápida. Não houve uma cena específica que mudou tudo de uma vez. Foi algo construído aos poucos. Uma conversa mais longa depois do trabalho. Um café compartilhado durante uma manhã agitada. Um jantar improvisado após um dia cansativo. Pequenos momentos que pareciam simples, mas que aproximavam cada vez mais os dois. Daniel continuava sendo exatamente a mesma pessoa que Elisa conheceu no início. Calmo, honesto, direto, sem interesse em impressionar ninguém. Talvez fosse justamente isso que a fazia se sentir tão confortável ao lado dele. Depois de viver tantos anos em um relacionamento marcado por disputas, interesses e decepções, a simplicidade de Daniel parecia algo raro. Certa noite, depois de uma reunião com fornecedores, os dois permaneceram na varanda principal, observando o movimento da equipe que finalizava alguns trabalhos. O céu estava limpo, o clima agradável. Durante alguns minutos, conversaram sobre assuntos comuns. Então, Daniel fez uma pergunta. Você já imaginou que tudo isso aconteceria? Elisa sorriu. Nem nos meus sonhos mais malucos. Eu lembro da primeira vez que cheguei aqui. Eu também. Você parecia pronta para desistir da pousada. Ela riu. Porque eu estava. Os dois permaneceram em silêncio por alguns segundos. Então Daniel falou algo que ficou na cabeça dela pelo resto da noite. Ainda bem que você não desistiu. A frase parecia simples. Mas Elisa sabia que ele não estava falando apenas da pousada. Talvez estivesse falando dela. Talvez estivesse falando de tudo o que enfrentou desde o divórcio. Talvez estivesse falando das duas coisas. Nas semanas seguintes, aquela conexão ficou ainda mais evidente. Os funcionários começaram a perceber. Amigos próximos também. Mas nenhum dos dois parecia com pressa. Talvez porque ambos carregassem experiências difíceis do passado. Talvez porque estivessem aproveitando algo que surgiu de forma natural. O que importava era que se sentiam bem juntos. E isso era suficiente. Pouco antes da inauguração oficial da pousada, aconteceu um momento que marcou definitivamente a relação dos dois. Naquela tarde, Elisa recebeu a visita de uma jornalista interessada em fazer uma reportagem sobre a transformação do local. Durante a entrevista, várias perguntas surgiram sobre a herança, os processos judiciais e os desafios enfrentados nos últimos meses. Em determinado momento, a repórter perguntou quem teve papel mais importante naquela reconstrução. Elisa pensou por alguns segundos. Depois olhou para Daniel, que conversava com alguns funcionários ao longe. Eu tive ajuda de muitas pessoas, mas existe alguém sem quem nada disso teria acontecido. A jornalista seguiu o olhar dela, sorriu e pareceu entender imediatamente. Mais tarde, quando a entrevista terminou, Daniel perguntou o que ela havia dito. Elisa respondeu apenas que falou a verdade. Foi naquela mesma noite que o primeiro beijo aconteceu, sem planejamento, sem grandes declarações, sem qualquer cenário preparado. Apenas os dois conversando depois de mais um dia de trabalho. E quando aconteceu, pareceu a coisa mais natural do mundo. Nenhum dos dois precisou explicar nada, porque ambos já sabiam o que sentiam. A partir daquele momento, o relacionamento começou oficialmente. E para a surpresa de Elisa, tudo parecia fácil. Não porque não existissem problemas na vida, mas porque não havia jogos, não havia disputas, não havia manipulação. Daniel continuava sendo a mesma pessoa que esteve ao seu lado quando ela acreditava ter perdido tudo. Isso significava muito para ela, porque tinha certeza de uma coisa. Quando Daniel entrou em sua vida, ninguém sabia o tamanho da fortuna escondida por trás da pousada. Ele se aproximou da mulher que enfrentava um divórcio doloroso, não da herdeira milionária, e essa diferença fazia toda a importância. Meses depois, a inauguração da pousada finalmente aconteceu. O evento superou todas as expectativas. Visitantes vieram de várias regiões. Empresários demonstraram interesse em futuras parcerias. Influenciadores compartilharam imagens do local. Reportagens positivas começaram a circular. As reservas cresceram rapidamente. Em pouco tempo, a pousada se tornou um dos destinos mais procurados da região. Elisa acompanhava tudo com emoção.
Cada quarto ocupado, cada elogio recebido, cada visitante satisfeito. Tudo aquilo representava muito mais do que sucesso financeiro. Representava a prova de que era possível recomeçar. Enquanto isso, a situação de Ricardo seguia em direção oposta. As investigações envolvendo seus negócios continuavam avançando. Alguns antigos parceiros começaram a colaborar com as autoridades. Novos problemas surgiam regularmente. O homem que passou tanto tempo tentando controlar a vida dos outros, agora lutava para manter a própria situação sob controle. Elisa acompanhava as notícias à distância, sem comemorar, sem ressentimento, apenas seguindo em frente, porque finalmente entendia que sua felicidade não dependia mais do que acontecia com ele. Dependia apenas das escolhas que fazia para si mesma. E essas escolhas pareciam cada vez melhores. Os meses continuaram passando. A pousada prosperava. O relacionamento com Daniel se fortalecia. A vida adquiria uma estabilidade que ela acreditou ter perdido para sempre. Foi então que algo inesperado aconteceu. Numa manhã comum, Elisa percebeu que estava se sentindo diferente. Inicialmente não deu muita atenção. Atribuiu o cansaço ao excesso de trabalho. Mas os sintomas continuaram. Dias depois, decidiu procurar um médico. Realizou alguns exames simples. Nada que parecesse preocupante. Enquanto aguardava os resultados, continuou normalmente sua rotina. Mas quando voltou ao consultório para a consulta seguinte, recebeu uma notícia que a deixou completamente sem palavras. Durante alguns segundos, apenas ficou olhando para o médico, tentando ter certeza de que havia entendido corretamente. Então ouviu novamente, e dessa vez não restou dúvida. Aos 39 anos, Elisa estava grávida. Seu coração disparou. Uma mistura intensa de surpresa, emoção e felicidade tomou conta dela. Durante anos, acreditou que talvez nunca construísse a família que imaginava. Depois veio o casamento fracassado, o divórcio, as decepções, os conflitos. Agora, quando menos esperava, a vida apresentava uma possibilidade completamente nova. Ao sair da clínica, permaneceu alguns minutos sentada dentro do carro tentando organizar os pensamentos. As lágrimas vieram antes mesmo que percebesse, não de tristeza, mas daquela emoção que surge quando algo muito importante acontece de forma totalmente inesperada. Então pegou o telefone, olhou para o nome de Daniel na tela, sorriu e apertou o botão da ligação. Elisa saiu da clínica segurando o resultado dos exames com as mãos levemente trêmulas. Ainda parecia impossível acreditar no que tinha acabado de ouvir. Durante todo o caminho até o carro, releu mentalmente cada palavra dita pelo médico. Aos 39 anos, quando acreditava que sua vida finalmente estava entrando em equilíbrio depois de tantos desafios, descobria que estava grávida. Sentou-se no banco do motorista e ficou alguns minutos em silêncio. Lá fora, a rotina da cidade continuava normalmente. Pessoas caminhavam pelas ruas, carros passavam diante da clínica e o mundo seguia seu ritmo habitual. Mas para Elisa, tudo parecia diferente. Ela apoiou uma das mãos sobre o próprio ventre e sentiu uma emoção difícil de explicar. Durante muito tempo acreditou que alguns sonhos tinham ficado para trás. O casamento fracassado, os anos de sofrimento e as decepções fizeram com que deixasse de imaginar certas possibilidades. Agora, de forma inesperada, a vida lhe entregava algo que ela não estava mais esperando. Depois de recuperar um pouco o fôlego, pegou o telefone e ligou para Daniel. Assim que ele atendeu, percebeu pela voz dela que algo importante havia acontecido. Daniel perguntou se estava tudo bem. Elisa respondeu que sim, mas pediu que ele a encontrasse na pousada o mais rápido possível. O tom misterioso deixou Daniel preocupado e curioso ao mesmo tempo. Menos de uma hora depois, ele chegou ao local. Encontrou Elisa sentada na varanda principal, observando os jardins. O rosto dela mostrava claramente que alguma notícia muito grande estava prestes a ser compartilhada. Daniel sentou-se ao seu lado. Durante alguns segundos, ela apenas sorriu. Então entregou o envelope dos exames em suas mãos. Inicialmente ele não entendeu. Abriu o documento, leu as informações e ficou completamente imóvel. Levou alguns segundos para processar o que estava vendo. Quando finalmente compreendeu, levantou os olhos e encarou Elisa. Nenhum dos dois precisou dizer nada naquele momento. O sorriso emocionado que surgiu no rosto de Daniel respondeu a tudo.
Logo depois, ele a abraçou com força. Os dois permaneceram assim durante vários segundos. Era como se todas as dificuldades enfrentadas ao longo dos últimos meses estivessem muito distantes naquele instante. Nos dias seguintes, a notícia foi compartilhada apenas com as pessoas mais próximas. Daniel parecia viver um estado permanente de felicidade. Elisa também. Os dois começaram a falar sobre o futuro de uma forma diferente. Pela primeira vez, os planos não envolviam apenas a pousada, os negócios ou as viagens que gostariam de fazer. Agora havia uma nova pessoa chegando, uma nova etapa completamente diferente de tudo que haviam vivido até então. Enquanto isso, a pousada continuava crescendo. O sucesso do empreendimento superava todas as previsões feitas durante a reforma. As reservas permaneciam altas, novos projetos eram desenvolvidos e a reputação do local se fortalecia cada vez mais. O antigo prédio abandonado havia se transformado em uma referência nacional. Visitantes chegavam de diferentes regiões para conhecer o espaço. Reportagens elogiavam a recuperação histórica do imóvel. Empresários procuravam Elisa para propor parcerias. Tudo aquilo parecia impossível quando ela chegou ali após o divórcio carregando apenas algumas caixas e muitas incertezas. Mas uma última surpresa ainda a aguardava. Alguns meses depois da descoberta da gravidez, Elisa decidiu reorganizar definitivamente o antigo escritório de seu pai. Embora já tivesse encontrado os documentos mais importantes da herança, ainda existiam armários, gavetas e compartimentos que nunca foram analisados completamente. Naquela tarde, ela estava sozinha. Daniel participava de uma reunião relacionada à pousada e ela aproveitou o tempo livre para continuar a arrumação. Enquanto removia alguns móveis antigos, percebeu algo estranho em uma das paredes atrás de uma estante. Havia uma pequena diferença na madeira. Curiosa, aproximou-se e examinou melhor. Depois de alguns minutos, encontrou um compartimento escondido que jamais havia visto antes. Seu coração acelerou imediatamente. Com cuidado, conseguiu abrir o espaço. Dentro, havia apenas uma caixa pequena. Nada mais. Elisa sentou-se diante da mesa e abriu a tampa devagar. Lá dentro, encontrou alguns documentos e uma carta. O envelope trazia seu nome escrito pela letra de seu pai. Durante alguns segundos ela ficou apenas observando. Mesmo depois de tanto tempo, ver aquela escrita ainda despertava emoções profundas. Com calma, abriu a carta e começou a ler. As primeiras linhas explicavam que aquele seria provavelmente o último conjunto de informações que ela encontraria. Seu pai dizia que havia preparado aquele material para ser descoberto apenas depois que todas as outras etapas fossem concluídas. Conforme avançava na leitura, Elisa sentiu as lágrimas surgirem lentamente. O conteúdo era diferente de tudo o que havia encontrado antes. Não falava sobre investimentos, não falava sobre empresas, não falava sobre patrimônio, falava sobre ela. Seu pai contava lembranças da infância, momentos que passaram juntos e decisões que tomou ao longo da vida. Em determinado trecho, revelou algo que a deixou completamente surpresa. Anos antes de morrer, começou a perceber mudanças no comportamento de Ricardo. Segundo a carta, ele jamais interferiu diretamente no casamento, porque acreditava que Elisa precisava tomar suas próprias decisões. Porém, passou a observar sinais que o preocupavam. Aos poucos, concluiu que o genro era um homem excessivamente atraído pelo dinheiro e pelo poder. Foi então que decidiu reforçar ainda mais os mecanismos de proteção da herança. Elisa continuou lendo sem conseguir parar. Em outro trecho, seu pai explicava que a fortuna nunca foi criada apenas para enriquecer a filha. O verdadeiro objetivo sempre foi garantir que ela tivesse liberdade para recomeçar caso um dia enfrentasse situações difíceis. Ele dizia que o dinheiro não era a herança mais importante, era apenas uma ferramenta, um recurso para que ela pudesse reconstruir a própria vida sem depender de ninguém. As lágrimas escorriam pelo rosto de Elisa enquanto ela avançava pelas páginas. Então chegou a parte mais inesperada da carta. Seu pai mencionava alguém chamado Daniel Mendes. Elisa ficou imóvel. O nome estava claramente escrito ali. Confusa, continuou lendo. Anos antes, durante trabalhos realizados em propriedades da região, seu pai conheceu Daniel quando ele ainda era mais jovem. Em uma ocasião específica,
testemunhou algo que jamais esqueceu. Daniel participava voluntariamente de um projeto que ajudava famílias de baixa renda a reformar casas em condições precárias. Segundo o relato, ninguém sabia que ele estava ali. Não havia divulgação, câmeras ou qualquer benefício pessoal envolvido. Ele simplesmente ajudava porque acreditava que era a coisa certa a fazer. O pai de Elisa escreveu que ficou impressionado com a postura daquele rapaz. Mais tarde, voltou a encontrá-lo em outras situações e formou uma opinião muito positiva sobre seu caráter. Em uma das últimas páginas, havia uma frase que fez Elisa parar completamente a leitura. Seu pai escreveu que não sabia como seria o futuro. Não sabia quem estaria ao lado dela quando aquela carta fosse encontrada. Mas se algum dia sua filha precisasse recomeçar depois de uma grande decepção, esperava que encontrasse alguém com o mesmo coração que viu naquele jovem chamado Daniel. Elisa levou a mão à boca. O choque foi tão grande que precisou reler o trecho várias vezes. Parecia impossível. Seu pai havia escrito aquilo muitos anos antes, muito antes do divórcio, muito antes da descoberta da herança, muito antes de Daniel reaparecer em sua vida. Naquele momento, ela sentiu algo que nunca havia sentido antes. Não era apenas emoção, era a sensação de que algumas peças finalmente se encaixavam. Quando Daniel voltou para a pousada naquela noite, encontrou Elisa segurando a carta. Ela contou tudo, mostrou cada página, leu os trechos mais importantes. Daniel também ficou profundamente emocionado. Durante horas, os dois conversaram sobre o conteúdo. E quanto mais falavam, mais percebiam como os caminhos de suas vidas pareciam ter se cruzado exatamente no momento em que mais precisavam um do outro. Meses depois, enquanto observava o movimento dos hóspedes na pousada renovada, sentindo o crescimento da vida dentro de si e segurando a mão de Daniel, Elisa compreendeu algo que demorou muito tempo para enxergar. A maior herança deixada por seu pai nunca foi o dinheiro, as terras, as empresas ou os investimentos escondidos. Tudo isso ajudou a mudar sua vida, mas não era o mais importante. A verdadeira herança foi a oportunidade de recomeçar quando tudo parecia perdido. Foi a chance de descobrir sua própria força. Foi a possibilidade de encontrar alguém que a amasse quando ela acreditava não ter mais nada a oferecer. Enquanto Ricardo enfrentava as consequências da própria ganância e Vanessa respondia pelos golpes que aplicou em tantas pessoas, Elisa seguia construindo uma vida completamente diferente daquela que imaginou no passado. Uma vida que não nasceu da fortuna encontrada atrás das paredes da pousada, mas das escolhas feitas depois que encontrou coragem para abrir cada uma daquelas portas escondidas.